Dobrar cuidadosamente suas toalhas usadas em um hotel não é legal. Isso só atrapalha. A regra geral é: jogue-as em algum canto do banheiro ou dentro da banheira. Assim, as camareiras verão que precisam trocar as toalhas. Se você as mantiver dobradas e organizadinhas, os funcionários podem não trocá-las, pois entenderão que ainda estão limpas. Às vezes, a gente está com pouca grana e leva alguns eletrodomésticos para cozinhar no próprio hotel. Tudo bem, mas se houver apenas uma tomada e você quiser preparar alguns ovos na sua cafeteira elétrica, é melhor não fazer isso. Primeiro, não dá para saber a voltagem da tomada. Isso pode até disparar o alarme de incêndio do hotel. É melhor optar por sanduíches ou algo mais prático. Claro, você pode ferver água para fazer um macarrão instantâneo, mas se sentir vontade de comer uma torrada feita na hora, nunca tente prepará-la usando um ferro elétrico. Parece loucura, mas algumas pessoas já tentaram até aquecer uma pizza congelada com um secador de cabelo. E sabe o que aconteceu? Elas precisaram procurar outro hotel e um restaurante de verdade. Sempre opte por hotéis que sirvam café da manhã. Geralmente fica bem mais caro fazer essa refeição em um restaurante. E você pode nem saber onde tem um fora do hotel. É bem melhor se deliciar com o buffet de onde está hospedado. Tem café, queijo, presunto, torrada, frutas. Se souber se planejar, nem precisará almoçar. Às vezes, o quarto de hotel é bem maior do que se espera. Se houver 2 camas, mas você estiver viajando sozinho, é melhor não usar as 2. Isso só vai aumentar o trabalho da equipe do hotel e à toa. Embora o serviço de quarto inclua a limpeza, é legal deixar suas coisas um pouco organizadas antes de sair. Pegue qualquer papel que esteja jogado. Seque aquele café que você derramou no chão. Mas não arrume a cama. As camareiras trocarão os lençóis, então é perda de tempo. Além disso, se arrumar a sua assim que acordar, você estará criando um ambiente escuro e perfeito para a proliferação de ácaros que ficam na poeira. Pois é, os insetos podem ser um problemão. Mesmo os melhores hotéis, com funcionários dedicados, podem não conseguir eliminar esses bichinhos. Coloque sua mala dentro da banheira quando chegar. Esse é o lugar mais limpo do quarto. Depois, dê uma conferida para ver se não há nenhum inseto. Se não houver, pode desfazer a mala. Que bom, não tem nenhum. Mas e mofo? A maior causa dele dentro de um quarto de hotel é deixar a toalha molhada em cima da cama e sair para passear. Quando voltar, o local estará com um cheiro esquisito. Se você viaja muito e planeja usar a mesma rede de hotéis mais de uma vez, não tente enganar o estabelecimento jurando de pé juntos que não bebeu aquele refrigerante do minibar. Sim, uma latinha de refri dali pode custar o dobro do que se pagaria no supermercado. Mas você não quer que seu nome entre na lista negra do hotel, quer? Esta aqui parece absurda, mas veja só. Ninguém deve ferver as meias ou qualquer peça de roupa na chaleira que fica no quarto. Alguns gerentes alegam já ter visto isso acontecer. É só mandar as roupas para a lavanderia do hotel, caramba! Se você adora dormir com um travesseiro alto, peça um a mais na recepção. Nem pense em usar a almofada do sofá. É bem provável que ela nunca tenha sido lavada. Dizer obrigado é super gentil, mas deixar uma boa gorjeta é melhor ainda. Não é tão legal deixar uma gratificação para o funcionário de serviço de quarto no último dia da sua estadia. Pessoas diferentes podem ter limpado sua acomodação, então presentear sua última é injusto. Se resolver deixar sua gorjeta no último dia, deixe um bilhete junto indicando que ela deve ser dividida entre os colegas da limpeza. Você também pode dar um extra para os manobristas do hotel quando for pegar seu carro. De modo geral, não seja tímido. Dê gorjeta para o porteiro, para o carregador de malas. Essas pequenas quantias podem dar um bom dinheiro no fim do dia, e eles ficarão felizes com essa grana extra. Levar coisas reutilizáveis do hotel como lembrança é super errado. Embora não tenha problema pegar os shampoos, condicionadores, loções, sabonete, pentes, kits de costura, essas coisas podem salvá-lo em uma emergência. Quanto às toalhas, copos e pratos, deixe-os para o próximo hóspede. Se o seu quarto tem um hobby dos seus sonhos, você pode ir à recepção e perguntar se pode comprar um. Se tentar levar um sem permissão, eles certamente cobrarão valor na sua fatura de cartão de crédito depois. Por falar nisso, não coloque as toalhas para secar na sacada. Se uma cair por causa de algum vento forte ou algum vizinho mão leve, é você quem vai pagar por ela. São toalhas brancas e simples, mas podem ser bastante caras. Não fique com receio de ligar para a recepção e pedir para fazer o check-out mais tarde. Isso pode não ser um problema para o hotel e pode fazer uma grande diferença para você.
Os estabelecimentos sabem que você provavelmente os escolherá de novo, ou que certamente deixará uma boa gorjeta se o permitirem ficar mais algumas horas no quarto. Se disserem não, pelo menos valeu a tentativa. Há uma coisa que você pode fazer para ajudar a equipe de limpeza quando sair: arejar seu quarto. Essa pequena tarefa é a que mais consome tempo, e eles precisam limpar as acomodações super rápido. Deixe as janelas abertas para refrescar um pouquinho. Se estiver muito quente lá fora, você pode até deixar o ar-condicionado ligado. Só não faça essas duas coisas ao mesmo tempo. Deixe o controle remoto em cima da mesa de cabeceira, os talheres sobre a mesa e todas as cadeiras em seus devidos lugares. Isso vai poupar o tempo das camareiras, que já fazem tudo correndo. Imagine a loucura que é limpar centenas de quartos todos os dias. Acidentes podem acontecer em qualquer lugar, então tá tudo bem se você deixar um copo cair e ele quebrar. Mas em vez de tentar escondê-lo, ligue para a recepção. Eles provavelmente nem o cobrarão por este pequeno acidente. Se não, o gerente pode pensar que a culpa foi da camareira e até querer descontar isso do salário dela. Nunca perca a chance de participar dos programas de fidelidade. Geralmente são gratuitos e você pode participar após a primeira hospedagem. Se costuma viajar muito, tente escolher hotéis de grandes redes, que dão bônus a cada vez que se faz uma reserva. Você pode ser presenteado com uma suíte, uma conexão melhor de Wi-Fi, um acesso gratuito à academia ou até uma diária de graça. Cuidado com os banhos quentes. Se você encher o quarto de vapor de água, isso pode acionar o alarme de incêndio do hotel. Esses sistemas são acionados até por sinais mais fracos, por questão de segurança mesmo. Então feche bem a porta da próxima vez que for tomar um banho bem quentinho. Se estiver viajando com pet, avise o hotel com antecedência. As regras de animais de estimação podem variar de um estabelecimento para o outro. E se tiver um bichinho diferente, é melhor tomar mais cuidado ainda. O local pode aceitar hospedá-lo, mas provavelmente não permitirá que você ande por aí com o seu pavão. Se disserem não, certamente indicarão outro hotel próximo. Tentar esconder seu amiguinho peludo não é uma boa ideia. Os cães podem fazer muito barulho e os gatos também. E imagine os pavões. Você pagará uma multa gorda se o pegarem no flagra. A etiqueta de reservas de hoje é um pouco diferente da que ocorria antigamente. Às vezes, as pessoas confirmavam a hospedagem escrevendo uma carta para o estabelecimento. Hoje, se você tiver as informações da sua reserva em mãos ou no celular, os recepcionistas ficarão muito gratos. Se for um hotel grande, pode haver centenas de pessoas fazendo check-in em um intervalo de poucas horas. Os recepcionistas geralmente ficam mega ocupados atendendo os hóspedes, gerenciando entregas, eventos, emergências, correndo atrás de algum pavão que passou pelo saguão e assim por diante. Então aqui vai um pequeno conselho: não os incomode com muitas perguntas. Leia o folheto que geralmente fica em cima da mesa de cabeceira. Lá, certamente haverá uma resposta para a sua dúvida. Tenha uma boa estadia. Você chega em um hotel e vê uma placa de lotado, mas não acredite nisso necessariamente. Os hotéis costumam fazer isso quando tem apenas 2 ou 3 quartos restantes. Em vez disso, tente ligar para a recepção para ver se eles têm quartos. As classificações de estrelas nem sempre são confiáveis, pois os sistemas variam de um país para o outro. Na Itália, por exemplo, um hotel pode receber 5 estrelas apenas por ter recepção 24 horas, recepcionistas que falam 3 idiomas e quartos a partir de 16 metros quadrados. Em vez de considerar as estrelas, observe as avaliações ou comentários. Você também pode conseguir os melhores valores com reservas de última hora. Se a sua estadia não for urgente, experimente reservar o quarto no dia da hospedagem. Se o hotel não estiver cheio, você provavelmente conseguirá um desconto. Os gerentes reduzem as tarifas dos quartos no último minuto para preenchê-los. Normalmente, também é melhor reservar diretamente com o hotel. Sites de terceiros muitas vezes têm os piores quartos ou os que sobram. Os estabelecimentos também podem oferecer uma tarifa reduzida se você fizer a reserva diretamente. Isso ocorre porque sites de terceiros cobram uma taxa. Assim que estiver no balcão para o check-in, é provável que a equipe já o reconheça. Muitos hotéis, especialmente os de luxo, fazem uma pequena pesquisa nas redes sociais dos seus hóspedes. Embora pareça um pouco assustador, é apenas para que eles possam ver quem você é para tornar sua estadia mais confortável. No check-in, você também receberá uma chave que irá reiniciar a fechadura da porta do quarto e cancelar todas as outras chaves existentes. E certifique-se de ser respeitoso com o pessoal da recepção. Às vezes, eles podem pregar peças nos clientes rudes, com bombardeios de chaves. É quando fornecem 2 das chaves iniciais. Qualquer uma delas reinicializa a porta,
de modo que, depois de usar a segunda, a primeira não funcionará mais. Se a sua chave tiver uma faixa magnética, certifique-se de não deixá-la perto do celular ou da carteira. Um ímã forte como o do telefone pode apagar o seu cartão-chave, o que significa que você não conseguirá entrar no quarto. Vamos para as acomodações. Certifique-se de fazer uma verificação rápida da porta e do piso. Alguns hóspedes relataram que câmeras minúsculas foram colocadas por baixo da porta. Mesmo que ela esteja trancada, as câmeras do tipo de endoscopia podem deslizar facilmente por baixo dela. Se você consegue colocar seus dedos por baixo da porta, uma câmera também pode caber. Tente cobrir a fresta com uma toalha. Agora, que tal o quarto em geral? Se não ficar satisfeito com ele, você pode facilmente pedir para trocar. Se houver outros disponíveis, o gerente terá prazer em ajudar. Assim que estiver acomodado, você vai querer ir ao banheiro para verificar todos os produtos de higiene em miniatura. Embora alguns hóspedes possam pensar que estão sendo malandros ao levar embora os shampoos grátis, os hotéis querem mais é que façam isso. Os itens contêm o logotipo do estabelecimento. Basicamente, você estará fazendo publicidade gratuita para eles se os colocar no banheiro da sua casa. Já com os roupões e as toalhas, a história é diferente. Muitos hotéis estão colocando agora chips de radiofrequência para que possam rastrear itens roubados. Pasta de dente é um item que você provavelmente não encontrará no banheiro do quarto. Para os estabelecimentos econômicos, muitas vezes esse é um item muito caro de comprar, porque é classificado como suprimento médico. Para os de luxo é o oposto. Eles muitas vezes não conseguem encontrar um fabricante que seja sofisticado o suficiente para colocar em seus quartos. Você também pode notar um telefone aparentemente aleatório ao lado do vaso sanitário. Na verdade, é um requisito da AAA, Associação Automobilística Americana, para que os hotéis recebam uma classificação de 4 diamantes. O item também funciona como dispositivo de segurança. Se você escorregar no chão molhado ou ficar preso no banheiro por algum motivo, pode facilmente pedir ajuda. Embora os funcionários limpem os quartos com frequência, a desinfecção de itens menores não está no topo da lista de prioridade deles. Controles remotos e telefones são algumas das coisas mais sujas em um quarto de hotel. Faça um favor a si mesmo e tenha lenços umedecidos desinfetantes para limpá-los antes de usar. Se estiver pensando em colocar seus objetos de valor no cofre por segurança, talvez seja melhor pensar 2 vezes. Os cofres têm senhas em vez de fechaduras, então há uma grande chance de alguém saber a senha mestre. E sabe-se lá mais quem pode ter esta informação. Você também pode querer jogar o edredom no chão. Embora os lençóis possam ser limpos regularmente, os edredons não são. Alguns estabelecimentos os lavam 1 vez por semana, mas outros nem se dão ao trabalho. Eca! O mesmo receio vale para os lençóis. A maioria dos locais de luxo os troca diariamente, mas muitos dos mais econômicos não mudam os travesseiros ou a roupa de cama após o check-out do hóspede. Definitivamente uma boa ideia é solicitar fronhas novas quando chegar. Agora você está pronto para relaxar na cama e alugar um filme. Mas não tente ser espertinho e alegar que clicou nele por acidente para não ter que pagar. Os funcionários da recepção conseguem checar por quanto tempo um hóspede assistiu a um filme. Então, se você desistiu após alguns segundos, eles acreditarão, mas não se viu até o fim. Quer uma bebida enquanto assiste ao filme? Cheque o lacre dela no frigobar. Hóspedes malandros costumam beber das garrafas e enchê-las com água. Dessa forma, escapam de pagar e o próximo pode ser cobrado se o serviço de limpeza perceber. Depois de uma boa noite de sono, você está procurando algo para fazer nas suas férias. Em vez de ir ao Google ou TripAdvisor para encontrar os melhores lugares, pergunte na recepção. Os recepcionistas são treinados para dar aos hóspedes as melhores recomendações para as atividades locais. Enquanto você estiver fora, o serviço de limpeza passará pelo seu quarto, mas pode não ser apenas com essa finalidade. Às vezes, se um membro da equipe está cansado e tem tempo suficiente, pode tirar uma soneca atrevida na sua cama. Se você deixou seu quarto bagunçado, a equipe terá que mexer nas suas coisas durante a limpeza. Então, se isso incomoda, pendure na porta a plaquinha de não perturbe ou limpe você mesmo. Também é melhor não beber naquele copo do banheiro, pois muitos não são lavados adequadamente. Alguns funcionários usam até mesmo desinfetante ou lustramóveis para fazer com que os vidros fiquem sem manchas. O serviço de limpeza também nem sempre aspira o quarto. Às vezes, eles simplesmente juntam qualquer migalha maior e dão o dia por encerrado. Lembre de ser simpático com a equipe. A maioria dos funcionários do hotel está disposta a dar upgrades e coisas grátis para hóspedes mais amigáveis. Eles não são obrigados a fazer isso, mas um sorriso opera milagres. Ah, e uma gorjetinha sempre ajuda. Agora é hora de fazer o check-out, mas você vai sair cedo e perder o café da manhã. Se ele estiver incluso no preço da diária, a equipe pode preparar uma embalagem para você levar. No entanto, é melhor avisar na noite anterior.
Além disso, dê uma olhada no chão ao sair. É carpete, certo? A maioria dos hotéis possui pisos totalmente acarpetados. Isso ocorre por 3 razões principais. Primeiro, é muito menos provável que você escorregue nesse tipo de piso do que na madeira ou na pedra. 2. Os carpetes funcionam como isolamento acústico adicional. E terceiro, é mais econômico, pois o carpete é muito mais fácil e barato de substituir. Você está preparado para as próximas férias, mas é chamado para trabalhar no último minuto. Que pesadelo! Como está tudo reservado, certamente terá que pagar pela irritante taxa de cancelamento de última hora. Se você ligar para o hotel e pedir para mudar para uma data posterior, pode ser que a cobrança seja desconsiderada. Os hotéis também costumam fazer reservas em excesso, já que a taxa média diária de não comparecimento é de cerca de 10%. Isso significa que há uma chance de não conseguir seu quarto reservado. Se você chegar e não houver uma acomodação disponível, é provável que seja levado para outro local. Nesse caso, o hotel pagará por um quarto em outro estabelecimento semelhante na área. A maioria dos hotéis também aceita apenas cartões de crédito como forma de pagamento. Embora possa ser chato, isso é para garantir que eles recebam um valor. Os hóspedes costumam usar serviços extras que são cobrados, como o frigobar, cujo acerto é no check-out. Se o seu cartão de débito não tiver saldo suficiente para cobrir os custos, a única maneira de o estabelecimento conseguir o dinheiro é processá-lo. O serviço dos advogados não está incluso no preço. Há uma quantidade surpreendente de itens deixados nos quartos que os hotéis não querem que você saiba. Em um estabelecimento em Portugal, um funcionário encontrou até um tubarão que foi esquecido. Sem que ninguém tivesse a menor ideia de como ele foi parar ali, o animal acabou sendo devolvido ao seu habitat natural, são e salvo. Mais uma vez, tenha cuidado ao entrar no banheiro pela primeira vez. Hotéis são lugares onde muitas pessoas ficam diariamente, e nem todos os estabelecimentos cuidam tão bem da limpeza quanto deveriam. Pode haver percevejos ou outras pestes no quarto que você não vai perceber até que seja tarde demais. Então tome suas precauções. Quando chegar em um hotel e abrir a porta do seu quarto, não se apresse em desfazer as malas e colocar todas as roupas dentro das gavetas ou em cima da cama. É melhor colocar sua bagagem dentro da banheira por enquanto e dar uma olhada no quarto para ver se não há nenhum inseto indesejado. Confira os tapetes, tecidos de móveis, almofadas e outros locais onde essas pestes podem estar. Só depois de ter feito isso, tire suas malas da banheira e as desfaça. A banheira é o local mais seguro, pois nenhum inseto consegue viver ali. Então, naturalmente, nenhum irá rastejar sobre suas coisas enquanto você não está por perto. Você pode querer jogar aquele edredom no chão assim que chegar. Os lençóis podem ser lavados regularmente, mas os edredons, não. Alguns hotéis os lavam semana sim, semana não, mas outros não estão nem aí. O mesmo se aplica à roupa de cama. A maioria dos hotéis de alto padrão troca os lençóis diariamente, mas a maioria dos hotéis mais baratos não troca as fronhas ou lençóis depois que o hóspede vai embora. Peça uma fronha limpa assim que chegar. Também é bom não usar aquele copo que fica no banheiro, já que muitos deles não são lavados apropriadamente. Alguns funcionários até usam desinfetante ou lustramóveis para deixá-los com uma aparência impecável. Você já reparou que lençóis de elástico nunca são usados nos hotéis? Eles são práticos na hora de forrar a cama, mas não são viáveis em outros aspectos. Os lençóis dos hotéis são trocados com muito mais frequência do que em casa, o que faz o elástico ceder em pouco tempo. Além disso, é um pesadelo guardar lençóis com elástico. Eles precisam ser de 2 tamanhos diferentes, um para cada tipo de cama. É bem mais fácil pegar 2 lençóis universais para usar em cada cama e enfiar as pontas debaixo do colchão. Por falar em lençóis, você já deve ter notado que as roupas de cama e as toalhas dos hotéis são quase sempre brancas. Primeiro porque é conveniente. Claro, quando tudo é branco, fica mais fácil lavar tudo junto e usar cloro para eliminar qualquer mancha. A segunda explicação, porém, é a experiência do cliente. De acordo com enquetes públicas, as pessoas percebem a cor branca como luxuosa e fresca, o que torna a estadia mais agradável. Se você vir uma diária com um preço super bacana em algum site, tome cuidado. Ela pode não incluir a taxa de resort, que pode ser obrigatória. Se tiver a opção de pagar a diária com antecedência, você verá o custo final na hora de finalizar o pagamento. Lá geralmente consta o preço inicial que você viu antes de fazer a reserva e todas as taxas extras, inclusive a de resort. Se você resolver pagar no hotel, porém, poderá ter uma surpresa quando for fazer o check-out. Então sempre leia tudo que está no contrato. Você pode já ter visto uma coisa estranha em muitos hotéis, um telefone dentro do banheiro que fica do lado do vaso sanitário. Você provavelmente ficará surpreso em saber que isso é uma exigência para hotéis para que recebam um selo de qualidade de 4 diamantes da AAA. Mas isso faz todo sentido.
Por exemplo, se você escorregar e cair no piso molhado do banheiro, um telefone pode ser útil para pedir ajuda. Voltando a falar sobre banheiros, os hotéis geralmente não disponibilizam desentupidores nos quartos. Veja só, os hotéis querem que você tenha a sensação de que é a primeira pessoa a entrar no quarto em que vai ficar. É uma questão de conforto, é a primeira preocupação de qualquer hotel respeitável. E um desentupidor no banheiro, segundo enquetes anônimas, faz as pessoas acharem que o vaso pode dar defeito em algum momento, o que prejudica a imagem do estabelecimento. Se o seu hotel possui travas que são abertas por cartão magnético, guarde ele longe do seu celular e carteira. O problema é que os cartões magnéticos são reescritos muitas vezes e foram feitos de modo que esse processo seja rápido e fácil. Então, um ímã relativamente forte, como o do seu celular, pode apagar o seu cartão magnético e você não conseguirá entrar em seu próprio quarto. Claro, o hotel vai lhe dar outro, mas é inconveniente. Muitos hotéis só aceitam cartões de crédito como forma de pagamento, então se você não tiver um, não conseguirá fazer a reserva diretamente, nem usar os serviços pagos fornecidos pelo hotel. Reservar um quarto é apenas a primeira etapa de sua estadia no hotel. Durante suas férias ou uma viagem a trabalho, você pode usar o frigobar ou outro serviço pelo qual só precisará pagar na hora do check-out. Se o seu cartão de débito não tiver fundos suficientes para cobrir todas as suas despesas, o hotel não terá outra forma de receber essa dívida, a não ser processar você. Mas se você pagar com cartão de crédito, todos os custos adicionais irão para o banco e todo mundo ficará feliz. Os horários do check-in e do check-out são fixos não para lhe irritar. Isso é feito para que você não se encontre com os hóspedes que acabaram de sair do quarto que você reservou e para que as camareiras possam limpar o quarto e prepará-lo para a chegada do próximo hóspede. Por falar nisso, a hora do check-out normalmente é entre 11 horas e meio-dia, pois os hotéis se importam com seu bem-estar. Além de permitirem que você tome o seu café da manhã, também lhe dão tempo para arrumar suas coisas sem pressa. Não é chato quando os hotéis não têm tomadas perto da cama? Na verdade, nesse caso, a culpa é do tempo. Muitos hotéis pelo mundo foram construídos antes dos celulares e outros aparelhos portáteis se tornarem tão populares e acessíveis. Na época, claro, tomadas ao lado da cama não eram uma necessidade, e muitos não se adaptaram às mudanças ao longo dos anos. Você pode evitar esse problema se hospedando em hotéis construídos há pouco tempo. Assim que se apresentar para fazer o check-in, pode ser que o funcionário do hotel já saiba quem você é. Muitos hotéis, principalmente os de ponta, fazem uma breve pesquisa sobre o hóspede nas redes sociais. Isso pode parecer medonho, mas é só uma forma de eles descobrirem quem você é para tornar sua estadia mais confortável. Na hora do check-in, você também receberá uma chave inicial que irá resetar a trava da porta e cancelar qualquer outra chave existente. Mas trate os recepcionistas com respeito. Eles podem pregar peças em clientes mal educados, dando a eles 2 chaves iniciais. Cada chave reseta a porta, então, assim que você usar a segunda chave, a primeira já não funcionará mais, fazendo você voltar na recepção para pedir ajuda. O creme dental é um item que você provavelmente não encontrará no banheiro do hotel. Para hotéis mais baratos, fica muito caro pedir esse produto, já que ele é classificado como suprimento médico. Para hotéis de luxo, é o contrário. Eles geralmente não conseguem encontrar um fabricante de creme dental chique o suficiente para estar presente em suas dependências. Os funcionários limpam os quartos do hotel frequentemente, mas desinfetar objetos menores não está entre suas prioridades. Controles remotos e telefones estão entre as coisas mais sujas em um quarto de hotel. Então, faça um favor para si mesmo. Leve lenços desinfetantes para limpar esses objetos antes de usá-los. Se estiver pensando em guardar seus pertences de valor dentro do cofre para ter mais segurança, pense 2 vezes. Lá eles usam códigos em vez de cadeados, então é bem provável que alguém no hotel saiba o código mestre. E vai saber quem mais pode ter acesso a essa informação. Os hotéis geralmente fazem mais reservas do que conseguem atender, já que a média de cancelamentos é de cerca de 10%. Isso significa que tem uma chance de você não ter acesso ao quarto que reservou. Se você chegar e não houver quartos disponíveis, você certamente será indenizado. Isso quer dizer que o hotel pagará um quarto em outro hotel parecido daquela região. Existe uma quantidade surpreendente de objetos esquecidos nos quartos que os hotéis não querem que você saiba. Em um hotel em Portugal, por exemplo, um funcionário até encontrou um tubarão que foi deixado para trás. Sem ter ideia de como foi parar ali, o tubarão foi devolvido são e salvo para seu habitat natural. A maioria dos hotéis, se não todos, possui pisos totalmente encapetados, e há 2 bons motivos para isso. Primeiro, para sua segurança. Você correrá menos perigo de escorregar e cair em um piso encapetado. E depois, esse revestimento tem um custo-benefício muito melhor, pois é mais rápido e mais barato substituir um carpete danificado do que trocar o piso todo de um quarto. E por fim, os carpetes contribuem para o isolamento acústico do quarto, o que ajuda muito quando se tem vizinhos barulhentos.
Você já se perguntou o que é um café da manhã continental e por que ele é chamado assim? Na verdade, o nome vem do Reino Unido, que é um conjunto de ilhas, e significa um café da manhã que é servido na Europa continental. Ele inclui itens de confeitaria, pão fatiado com coberturas diferentes, presunto, queijo, suco de fruta e bebidas quentes. Então, será que decidiram colocar saltos altos nos sapatos porque eles já tinham línguas? Não. A invenção do salto remonta ao século X. E o objetivo original era possibilitar montar um cavalo de maneira mais confortável. Saltos baixos permitem que os pés fiquem melhor fixados nos estribos para evitar que escorreguem. Depois de muitos anos, no século XVII, sapatos com salto alto se tornaram uma tendência da moda na Europa. As pessoas os usavam para mostrar que tinham um cavalo e, dessa forma, dizer a todos que eram ricos. O chiclete americano Turbo tinha uma forma incomum que o fazia parecer com a borracha de um pneu de carro de corrida. 10, 9, 8, 7... Engenheiros espaciais não inventaram a contagem regressiva. Foi criada pelo diretor de cinema austríaco-alemão-americano Fritz Lang em 1929. Um de seus filmes incluiu uma cena com a contagem regressiva. Então, a NASA decidiu se apropriar disso, quer dizer, usá-la. Você escolhe uma colher de espaguete com dentes grandes. Vê aquele buraco no meio? O objetivo não é pegar o macarrão. Use este círculo para determinar a porção para uma pessoa. A quantidade de espaguete seco que cabe no buraco é uma porção padrão. Você não precisa adivinhar quanto espaguete cozinhar para 3 pessoas. Meça com a colher. Em um supermercado, você passa por uma prateleira com ovos e tenta decidir quais os melhores, os brancos ou os vermelhos. Praticamente não há diferença entre eles. A cor depende da raça da galinha. Essa ave produz 2 pigmentos de cor diferente. Você pode pegar qualquer um, porque os componentes nutricionais dos ovos são quase os mesmos. Então, o que veio primeiro? O ovo vermelho ou o ovo branco? Você precisa usar apenas uma quantidade de pasta para escovar os dentes, do tamanho de uma ervilha. Mas os anúncios mostram que é preciso cobrir toda a escova com pasta, como uma estratégia de marketing. Os fabricantes querem que você compre um novo tubo mais rápido. Um avião deixa linhas brancas para trás no céu, graças à condensação de dióxido de carbono, vapor e queima de combustível. Sabe o vapor que sai da sua boca no inverno? O mesmo princípio funciona aqui. É sempre gelado na altitude que os aviões voam. Gases de ar quente são expelidos das turbinas. Quando colidem com o ar frio, são criadas linhas grossas de vapor. Os chapéus grandes dos cozinheiros indicam seu status na cozinha. São como os saltos altos. O chefe usa o mais alto. Graças a isso, é fácil encontrá-los entre a equipe. O número de dobras significa o número de maneiras diferentes que ele consegue cozinhar um ovo. É claro que as cozinhas modernas não usam mais essas tradições, mas um chapéu ainda é obrigatório. Graças a ele, não cai cabelo na comida. Ainda bem. Os médicos usam toucas pelo mesmo motivo, para evitar que os cabelos caiam na sopa de um paciente durante a cirurgia. Na verdade, não existe sopa na sala cirúrgica, claro. Eu inventei isso. São instaladas câmeras em lojas, bancos e hospitais para monitorar tudo. Se algo acontecer, você pode chamar a polícia ou os socorristas. As câmeras realmente ajudam a resolver muitos problemas. Então, por que elas não são instaladas em aviões? A tripulação mantém a ordem lá dentro. Mas a equipe não pode fazer nada se algo sério acontecer. Além disso, não há para onde correr no avião. Durante o voo, as câmeras são inúteis. E após o pouso, espera-se que as palavras dos passageiros funcionem no lugar das câmeras. Então, se esse equipamento não ajuda, por que gastar dinheiro com ele? Quase todos os hotéis têm lençóis brancos. Eles escolhem essa cor especificamente para mostrar o quanto cuidam da limpeza. Quanto mais brancos e brilhantes são os lençóis, mais luxuoso o hotel parece. É muito mais fácil ver sujeira e manchas na roupa de cama branca. É como uma prova de que você fez check-in em um quarto limpo. Já se perguntou por que o mouse do computador é chamado assim? Em 1968, Douglas Engelbart, do Stanford Research Institute, introduziu o dispositivo. Ele não conseguia se lembrar por que era chamado assim. A razão foi provavelmente porque este pequeno dispositivo com um fio realmente se parece com um rato com cauda. A gasolina parece um arco-íris em uma poça porque não consegue se misturar com a água, então é formada uma membrana fina sobre ela.
Quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, tem-se um arco-íris. Os ímãs são produzidos em forma de ferradura porque isso aumenta a força magnética. As cores também importam. A parte azul indica o Polo Sul, a vermelha o Polo Norte. Os dois polos funcionam simultaneamente e aumentam a força de atração. O sinal de não perturbe na porta do seu quarto de hotel não é uma garantia de que ninguém vai entrar. É apenas um pedido de privacidade. Funcionários e equipe de limpeza têm o direito de entrar se suspeitarem que algo está errado, especialmente se você não remover o sinal por 24 horas. Por que os ponteiros dos relógios andam para a direita? O sol é a principal razão. Nos tempos antigos, quando as pessoas inventaram o relógio de sol, a sombra solar se movia para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no sul. Relógios mecânicos foram inventados pela primeira vez no hemisfério norte, então a direção dos ponteiros sempre foi para a direita. Ou, como dizemos agora, para o sentido horário. Os diamantes têm formas tão simétricas para mostrar seu brilho. Quando brutas, as pedras preciosas não são tão bonitas. Elas passam por vários estágios de corte até que se tornem peças elegantes. A maioria tem uma forma redonda com cantos ligeiramente pontiagudos. Diamantes brilham mais nessa forma. Por que há 2 buracos no soquete? O orifício esquerdo é neutro, o direito é quente e o do meio é o fio terra. A eletricidade precisa fluir através da corrente, que passa pelo orifício quente, vai pelo carregador do seu telefone, por exemplo, e depois passa pelo orifício neutro. Já se perguntou para que serve aquele pequeno bolso no seu jeans? As pessoas costumavam usar relógios em correntes. Esse pequeno bolso foi feito para carregá-los. Agora, quase ninguém usa esse tipo de relógio, mas o bolso permanece. Você pode guardar algo pequeno como um anel lá dentro. O palito de pirulito tem 2 buracos por um bom motivo. Quando a cauda quente é colocada no palito, o líquido flui através dos furos. Isso ajuda a segurar o pirulito firmemente no palito quando estiver completamente solidificado. A tampa da caneta também tem 2 pequenos orifícios. Isso foi feito para que você não sufoque se engolir acidentalmente a tampa. Isso é bom. Mesmo assim, mantenha a tampa fora da boca. Por que as pessoas começaram a usar gravata? Tudo isso remonta à Europa do século XVII. A gravata foi inventada para apertar o colarinho. Isso protegia os soldados do vento frio soprando em seus pescoços. Mas o rei Luís XIII gostou tanto desse elemento de roupa que o tornou um acessório indispensável para reuniões reais. Por que os rachis vêm grudados uns nos outros? Se forem descartáveis, devem ser conectados com uma braçadeira de madeira. Isso prova que não foram usados por ninguém. As pequenas peças de tecido armazenadas em roupas novas não são realmente remendos. Elas são as primeiras cobaias antes de lavar. Você pode colocar esses panos na máquina e ver o que acontece com eles. Se estiver tudo bem, pode lavar a peça com segurança. Por que os copos nas festas americanas são vermelhos? Porque ajuda a encontrar rapidamente a bebida na mesa entre lanches e bebidas. Aqui vai uma dica: escreva seu nome no seu copo. Além disso, o vermelho é considerado uma cor que provoca ação. No nível psicológico, parece que ele está pedindo: "Ei, me beba!" Acredita-se que os táxis amarelos têm suas raízes na Itália do século XV. O empresário dos Correios usou carruagens amarelas para entregar correspondência. Ele queria que todos as reconhecessem. Diferentes tipos de macarrão são moldados de forma diferente porque uma forma específica combina melhor com um molho específico. Por exemplo, massas finas e lisas são perfeitas para molhos e ingredientes leves. Massas grossas com ranhuras, como penne, são boas para molhos mais grossos e ensopados de vegetais. Por que os jalecos são brancos, azuis e verdes? Antigamente eram utilizadas apenas roupas brancas, já que essa cor era considerada um símbolo de limpeza e esterilidade. Então, no início do século XX, começaram a usar verde porque é menos cansativo para os olhos dos médicos. Quando um cirurgião vê vermelho por um longo tempo durante uma cirurgia, os olhos reduzem a sensibilidade a essa cor. Tons de vermelho se misturam e ele não consegue ver claramente as nuances do corpo humano. Mas áreas azuis ou verdes ajudam a refrescar a visão. Os olhos descansam por um segundo e depois voltam ao vermelho de novo.
Se o médico olhar para um jaleco branco durante a operação, pequenas manchas verdes podem aparecer em seus olhos. Confira por si mesmo. Olhe para algo vermelho por alguns minutos e em seguida vire o olhar para uma folha de papel branca. Você verá essas manchas de tom esverdeado. Então, os médicos usam jalecos azuis para não se distrair. Além disso, hospitais diferentes podem ter suas próprias regras. As vestes podem ser de cores diferentes de acordo com a hierarquia. Isso é necessário para distinguir um médico de um enfermeiro ou estagiário. Enquanto isso, os pacientes ainda precisam usar aquele jaleco aberto nas costas. Sejamos realistas, os aeroportos podem ser bastante irritantes, mas o mais irritante deles é provavelmente ter que tirar o laptop da mochila e colocá-lo em um compartimento separado ao passar pela inspeção de segurança. Mas é claro, eles não nos obrigariam a fazer esses movimentos extras se não houvesse um bom motivo para isso. Os laptops são densos e os raios-x não conseguem penetrá-los, portanto é fácil esconder algo perigoso neles. Se o dispositivo estiver descoberto e sozinho em um compartimento separado, será mais fácil para os scanners capturarem algo perigoso. A maioria dos aviões é branca. Há alguma vantagem em escolher exatamente essa cor? Não, a tinta branca não faz com que o avião pareça mais leve, tampouco faz economizar dinheiro com a pintura. Aqui estão os motivos reais da escolha: segurança, eficiência e conforto. Os primeiros aviões tinham uma cor metálica. O problema aqui é que o metal é propenso à corrosão, portanto, pintá-lo é uma ótima maneira de proteger um avião contra a corrosão. O branco é preferido por vários motivos. Primeiro, os aviões voam muito acima das nuvens e ficam muito expostos à luz do sol. O branco é a cor que absorve menos calor e, portanto, os aviões brancos aquecem menos. Além disso, a luz solar faz a tinta desbotar. Um avião colorido terá sua pintura desbotada muito rapidamente e precisará ser repintado, e a repintura é cara. Portanto, pintar a aeronave de branco é uma opção mais duradoura. Além disso, qualquer dano é mais facilmente percebido em uma superfície branca, então esse é mais um ponto a favor da cor branca. Sempre embarcamos pelo lado esquerdo do avião, sem exceções. Por alguma razão, o lado direito simplesmente não parece ser uma opção. Sim, isso é feito de propósito. Primeiro, o capitão geralmente se senta à esquerda. Dessa forma, é mais fácil para o piloto alinhar o avião com a ponte telescópia do terminal. Além disso, as aeronaves são abastecidas e carregadas com bagagens no lado direito. Como as pessoas embarcam no avião pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem ser perturbada e não há perigo para os passageiros. A consistência na escolha de um único lado ajuda a fazer com que tudo funcione de forma mais eficaz. Como todos sempre entram pela esquerda, todas as pontes de embarque são projetadas para serem fixadas no lado esquerdo do avião. Se cada avião tivesse a liberdade de escolher o lado, isso criaria um tanto de confusão e afetaria a logística por trás do processo. Há mais perguntas surgindo. Por exemplo, o que significa aquele triângulo preto desenhado acima de uma das janelas? Aparentemente, ele marca o assento de onde se tem a melhor vista da asa do avião. Ele é necessário para que a tripulação encontre o local mais rápido possível se, em caso de emergência, precisar inspecionar os motores, os aerofólios ou os flaps. Essa marcação economiza muito tempo. Outra coisa é que as fileiras de assentos não são bem alinhadas com as janelas. Isso é uma questão de negócios. Originalmente, todos os aviões são projetados com fileiras e janelas perfeitamente alinhadas, mas quando uma companhia aérea compra uma aeronave, ela acrescenta alguns assentos adicionais, deixando-os mais próximos uns dos outros. Dessa forma, elas têm mais assentos, o que significa mais passageiros, e portanto podem vender mais passagens. Mas você tem menos espaço para as pernas e pode ficar sem janela. Além disso, todas as janelas têm cantos arredondados, e isso é feito por motivos de segurança. Antigamente havia aviões com janelas quadradas, mas elas causavam acidentes porque não suportavam pressões de alta altitude. Em grandes altitudes, a pressão atmosférica externa é menor do que a no interior da cabine. Portanto, há uma grande diferença de pressão dentro e fora do avião, o que gera estresse. Sem janelas, essa tensão flui suavemente pelo material. Uma janela quadrada se torna um obstáculo e o fluxo de tensão precisa mudar de direção. A pressão se acumula nos cantos, provocando rachaduras. Como resultado, essas janelas se quebram. As janelas ovais permitem que a tensão flua mais suavemente, evitando a concentração de tensão. Portanto, as janelas ovais são mais seguras. O vidro usado na produção é o acrílico esticado e há 3 painéis separados. Isso é feito como uma medida de segurança, caso haja qualquer rachadura. Dessa forma, pelo menos um painel permanecerá intacto o tempo todo. Você já notou aqueles pequenos buracos nas janelas?
Na verdade, o pequeno orifício está apenas no painel que fica no meio. Sua função é regular a enorme diferença de pressão dentro e fora da cabine. Dessa forma, o painel externo pode suportar a carga. Se o painel externo quebrar, o painel do meio, mesmo que tenha um furo, conseguirá manter a janela intacta. Além disso, esse orifício evita que os vidros embacem. Agora, digamos que você queira relaxar e assistir a um filme. Felizmente, tem fones de ouvido, mas eles são estranhos, tem um plug de 2 pinos. Não, isso não é algum motivo de tecnologia avançada. Trata-se de uma medida inteligente para evitar roubos. Se você não puder usá-los em nenhum outro lugar a não ser no avião, ninguém terá vontade de roubá-los. Fora do avião, eles são basicamente inúteis. E então eles trazem comida. Há quem adore comida de avião e quem não goste muito dela. Mas a maioria das pessoas concorda que a comida tem um sabor diferente no ar. Acontece que isso é realmente um fato. A baixa pressão do ar, a falta de umidade e o ruído de fundo que temos em grandes altitudes alteram o funcionamento de nossas papilas gustativas. Elas se tornam menos sensíveis a alimentos doces e salgados, de modo que as companhias aéreas precisam usar mais temperos. Você já imaginou o que aconteceria se alguém abrisse acidentalmente a porta de um avião? Isso não acabaria bem. Seria muito perigoso, para dizer o mínimo. Mais especificamente, logo haveria falta de oxigênio na cabine. Mas felizmente ninguém pode abrir essa porta acidentalmente. A diferença de pressão entre o interior e o exterior torna isso quase impossível. Seria necessária uma força imensa para abri-la. As portas foram projetadas para se abrirem sozinhas em caso de emergência. Por falar em segurança, durante a decolagem e o pouso, a tripulação diminui a luz da cabine. Isso é feito por um bom motivo. Dessa forma, em caso de emergência, você verá tudo com mais clareza. Seus olhos se acostumarão com a escuridão e será mais fácil evacuar o avião. Agora sobre os pilotos. Eles sempre usam aqueles óculos de sol descolados, mas o objetivo não é parecer legal. Eles são usados para proteger os olhos. Ao longo de sua carreira, os pilotos precisam cuidar de sua visão. Mas o problema é que essa não é uma tarefa fácil quando se é piloto. A radiação solar prejudicial que o Sol emite é filtrada pela atmosfera da Terra, de modo que a luz solar não é muito prejudicial para você se passar a maior parte do tempo no solo. Mas no céu a situação é diferente. Há menos ar lá e o brilho é muito maior. A cada 300 metros de altitude, a radiação solar é cerca de 5% mais forte. Em média, as aeronaves voam a uma altitude de 10 mil metros. Isso significa que a quantidade de radiação ultravioleta lá em cima é 175% maior do que no solo. Isso é muito prejudicial para a visão de qualquer pessoa. A grande quantidade de tempo que os pilotos passam no ar os torna vulneráveis a diversos problemas oculares, e ter problemas oculares pode custar a carreira de um piloto. Portanto, usar óculos de sol é algo crucial para eles, e esses óculos devem ser da melhor qualidade. Eles devem minimizar o impacto da luz solar e resistir aos raios ultravioleta, proporcionando proteção total aos olhos. Além disso, não podem ser polarizados, pois a polarização pode atrapalhar a percepção das telas do cockpit. Eles devem proporcionar a melhor nitidez, diminuir a fadiga ocular e minimizar a deformação das cores para que os pilotos possam ver como se estivessem sem óculos de sol. Os pilotos não podem comer refeições iguais quando estão trabalhando. Imagine que você está em um voo transoceânico. O avião está sobrevoando o Oceano Pacífico. Os comissários de bordo entregam os pratos do jantar. Todos estão apreciando a massa. O molho tem um gosto meio engraçado. Provavelmente está tudo bem, afinal você está comendo uma refeição de avião. Ela não vai ter o gosto de um prato de restaurante 5 estrelas. O tempo passa. Ah não, você estava certo. Tinha mesmo algo errado com a comida. Mas se todos os passageiros tiverem o mesmo problema, os pilotos também terão. Para evitar que ambos fiquem fora de serviço, os pilotos são aconselhados a não comer a mesma refeição ao mesmo tempo. Nesse cenário, se um piloto se sentir mal, o outro pode substituí-lo. Quero dizer, esta não é uma regra declarada imposta pela Administração Federal de Aviação, mas a maioria das companhias aéreas fazem suas próprias regras sobre este assunto. Os comissários de bordo têm acesso a equipamentos ocultos, como desfibrilador, tanque de oxigênio, extintor de incêndio e fita adesiva. Mas provavelmente o equipamento mais interessante que eles possuem são algemas. Esses objetos existem para proteger os passageiros de outros, e às vezes deles mesmos. Acontece que os comissários de bordo têm tudo o que precisam para desarmar um encrenqueiro. Óculos de sol de aviador ficam legais nos pilotos dos filmes, mas na vida real eles não usam óculos polarizados. Em primeiro lugar, eles têm um efeito de redução de brilho, o que pode causar alguns problemas na cabine. Um piloto tem que ler os instrumentos.
mas as coisas na cabine de pilotagem, como monitores LCD, emitem luz polarizada. Portanto, um piloto com óculos polarizados descolados não consegue ler os visores com 100% de eficiência. Os pilotos não devem usar esses óculos simplesmente por questões de segurança. Imagine o brilho do reflexo vindo do para-brisa de outro avião e o piloto não ver por causa dos óculos de sol polarizados. Já notou um buraco na cauda de um avião? Bem, a maioria dos aviões comerciais tem. Da próxima vez que você entrar em um avião, olhe mais de perto. O buraco tem um nome chique, Unidade Auxiliar de Energia, ou UAE. Parece um buraco por fora, mas na verdade é um motor de turbina escondido. Na maioria das vezes, a UAE permanecerá desligada durante todo o voo. Ela começará a funcionar quando o avião pousar, fornecendo energia para as luzes da cabine, ar-condicionado e componentes eletrônicos do cockpit. No entanto, não subestime o poder da UAE. Ela também pode fornecer a energia necessária para dar partida nos motores principais. Você assistiu a um vídeo do Incrível e aprendeu o que é UAE. É um quebra-gelo perfeito. Infelizmente, você não está de bom humor, só quer pegar o avião, pousar e começar suas férias. Mais uma vez, há apenas uma porta para embarcar. Você está no final da fila. Por que os aviões geralmente não têm várias portas? Segundo os especialistas, o maior problema é que a ponte ocupa muito espaço. Quando se embarca em uma aeronave pela frente e por trás, ela ocupa 2 vagas. Isso não é o ideal para os administradores. Os terminais recém-reformados ou construídos tendem a ter embarque duplo em comparação com os terminais mais antigos. Mudando o cenário, vamos passar para um navio de cruzeiro. Existem passagens escondidas e portas secretas em navios. Estes segredos vêm de alguém que entende do assunto. Os funcionários do navio trabalham principalmente em sua área designada. Como um trabalhador se desloca de um lugar a outro sem usar as escadas e portas usadas pelos passageiros? Há uma rede de corredores e escadas ao redor do navio, usados apenas pela tripulação. Falo sério quando digo portas secretas. Elas se misturam com as paredes, então passam despercebidas por aqueles que não sabem onde elas ficam. Talvez você possa tropeçar em uma por acidente. Aqui está uma pista. Preste atenção nas paredes perto das escadas dos hóspedes. Tente pensar nesses gigantescos navios de cruzeiro como metais flutuantes. Isso me leva a um fato divertido. As paredes da cabine do navio de cruzeiro são magnéticas. Imagine que você está viajando para vários países a bordo de um navio de cruzeiro. Uma viagem de 1 mês. Você coleta ímãs com o tema de cada destino e decora a sua cabine. Os verdadeiros fãs de cruzeiros conhecem essa mágica magnética, então já levam alguns ganchos magnéticos em sua bagagem. Dica legal: use os ganchos magnéticos para ter mais lugar para suas coisas em sua cabine. Pendure roupas e acessórios, cartões postais ou chapéus. Por falar em navios, por que alguns têm pequenos buracos jogando água constantemente? Para manter o porão livre de água. Com o tempo, a água se acumula dentro do porão e uma bomba remove a água automaticamente dali. Os navios não têm faróis. Usar faróis pode evitar acidentes. Se eles são usados em carros, por que não em navios? Os faróis são uma fonte de luz, e a luz que sai deles é refletida na fonte de luz em algum momento. Com carros, por exemplo, os faróis funcionam porque a área que você deseja iluminar é estreita, e você pode agir facilmente se vir um obstáculo na estrada. Para os navios, isso é super difícil. A fonte de luz deve ser forte o suficiente para iluminar a área que o capitão deseja ver. Grandes navios cargueiros, por exemplo, precisam de mais de 1,5 km para parar ou agir. Além disso, imagine o quão brilhante deve ser a luz do navio para iluminar toda essa área à frente. A visibilidade deles é graças a diferentes tipos de luzes chamadas luzes de navegação. Elas são pequenas, mas práticas, e iluminam de maneira padronizada para que os navios possam se ver. O interessante é que eles não apenas notam um ao outro no escuro, como também entendem os movimentos e direções um do outro. Aqui está um exemplo. Imagine um navio com 2 luzes de navegação. A da frente é mais baixa, próxima ao piso do navio. A outra, nas costas, é alta. Isso significa que a embarcação vai para a direita. Ele pode passar com segurança pelos outros navios sem atingi-los. Os trens não têm cintos de segurança. Isso é um pouco estranho. Sempre que tem um acidente relacionado a trens, surge esse assunto. Praticamente em nenhum lugar do mundo são usados cintos de segurança em trens. Vários estudos têm sido feitos sobre esta questão. Alguns deles criaram simulações de acidentes e os resultados foram surpreendentes.
o uso do cinto de segurança em um trem pode aumentar o número de lesões. Nos carros, os cintos são altamente eficazes na proteção do passageiro e são usados o tempo todo. A lógica por trás do cinto de segurança é proteger a pessoa quando uma colisão causa uma desaceleração rápida. Mas os trens carregam tanto impulso que não param rapidamente. Em um avião, os passageiros usam cinto de segurança na decolagem, durante o pouso e se ocorrer turbulência. Não existem tais coisas para trens. Entrar e sair de uma estação não é um risco alto. Especialistas acreditam que focar e fazer investimentos são outras formas de melhorar a segurança ferroviária. Agora você está viajando de trem. Você olha para fora da janela, há pequenas pedras ao longo dos trilhos para te acompanhar na viagem. Essas pedras são formalmente conhecidas como lastro ferroviário. Elas têm uma função muito importante, fornecendo suporte e manutenção aos trilhos. No entanto, elas não estão ali por mera coincidência. Agora olhe para as pedras mais de perto. Você pode notar que não há uma única pedra cortada regularmente nos trilhos. Isso porque elas não são pedras uniformes despejadas aleatoriamente nos trilhos. Cada rocha tem bordas afiadas e abruptas. As bordas afiadas se prendem umas às outras, protegendo a ferrovia de fortes concussões. Elas facilitam a drenagem da água da chuva forte e impedem de crescer grama e outras ervas daninhas. Agora imagine substituí-las por pedrinhas redondas. Elas vão sair rolando. Por fim, o lastro se espalhará e os trilhos irão se desfazer. E esta é a última coisa que você deseja, especialmente se for um passageiro naquele trem. Parece estranho que um jato comercial não tenha chaves para ligá-lo, mas é algo um pouco mais complexo do que apenas virar uma chave. Em vez disso, há uma série de botões e mostradores no painel de controle que iniciam o complicado processo. Uma bateria fornece a energia para a aeronave, que é carregada por meio de um pequeno gerador elétrico dentro da cauda do jato. O fluxo de ar entra e se move para os motores do jato, visando mantê-los resfriados. Uma bateria reserva aquece as turbinas, girando-as lentamente até que comecem a girar na velocidade certa. Então, os motores podem ser ligados, um de cada vez. Com até 4 motores em um jato comercial, todo esse processo pode levar até 90 minutos. Os aviões também não têm chaves para trancar as portas. Mas quando ficam parados, os jatos têm seguranças monitorando-os o tempo todo. E mesmo que alguém conseguisse passar por eles, não seria uma fuga rápida. Quando você entra no avião, o capitão fica de olho no processo de embarque. Eles não estão apenas no comando da cabine de comando, mas também da cabine de passageiros. Para se tornar um piloto comercial, você precisa ter uma excelente visão de longe. Mas, dependendo da companhia aérea, às vezes não tem problema se você precisar de óculos. É hora de encontrar um assento no avião. Você fez o check-in tarde e teve uma experiência desagradável de não embarcar no seu voo. Isso ocorre porque as companhias aéreas fazem overbooking de propósito, contando com não comparecimentos ou cancelamentos. Então você não conseguiu escolher seu assento dessa vez. Você passa pelos bancos da frente com inveja. Esses são os assentos que sempre são ocupados primeiro, pois todos querem sair do avião o mais rápido possível depois que ele pousa. Mas se você quer escolher segurança em vez de desembarque antecipado, a parte de trás é o melhor lugar para ficar. Estima-se que a parte traseira do avião seja 40% mais segura. As chances de algo perigoso acontecer com um avião durante um voo são de 1 em 11 milhões. Compare com a probabilidade de um acidente de carro, que é de 1 em 5 mil. Você foi colocado na saída de emergência, e isso é excelente, já que ali há mais espaço para as pernas. Nos últimos 30 anos, o espaço para as pernas tem diminuído mais a cada ano, até 12 centímetros em algumas companhias aéreas. Não, você não está ficando mais alto. A razão por trás disso é que quanto mais pessoas eles conseguem encaixar, mais dinheiro a companhia aérea ganha. As companhias aéreas não constroem suas próprias aeronaves e usam aviões fabricados em série. Sendo assim, cada companhia aérea determina sua própria estrutura de assentos. É também por isso que os assentos não se alinham com as janelas. Mas isso não importa, você tem o melhor lugar, embora seja sempre um pouco preocupante sentar-se ao lado da saída de emergência. E se, enquanto dorme, você acidentalmente esbarrasse nela e a abrisse? Relaxe, na verdade é impossível abrir essas portas durante o voo. A pressão do ar empurra cada centímetro quadrado da cabine.
Na própria porta, essa pressão equivale a 453 quilos em cada metro quadrado. Mas, mesmo que você de alguma forma desenvolvesse a força do Hulk durante o sono, ainda não conseguiria abri-la, pois há uma série de dispositivos elétricos e mecânicos que a travam. As medidas extras são importantes, pois quando a porta se abre, toda a temperatura da cabine cai rapidamente, e a mudança drástica na pressão enfraqueceria a estrutura do avião. É hora de decolar, e eles pediram para você desligar o telefone. Será que precisamos mesmo fazer isso? 10% das pessoas admitem que não desligam e nem colocam o telefone no modo avião. Os telefones celulares podem causar problemas, mas não atrapalham a parte eletrônica. Há uma preocupação genuína de que, enquanto você está voando, seu telefone possa receber sinais de várias torres no solo, resultando em fortes distrações para os pilotos. Então, vamos tornar o trabalho deles um pouco mais fácil e desligar nossos aparelhos. O avião atingiu 12 mil metros, seus ouvidos estalaram e o sinal de cinto de segurança foi desligado. A comissária de bordo caminha pelo corredor com os braços para fora. Mesmo num corredor tão estreito, elas caminham dessa maneira porque isso ajuda no equilíbrio. Elas tentam não atrapalhar os passageiros, por isso não se apoiam no encosto de cabeça dos assentos. Em caso de turbulência repentina, existem pontos especiais para segurar. Eles estão sob o compartimento de bagagem superior. Estima-se que 500 mil de pessoas estão voando no céu a qualquer momento. Então agora você faz parte desse grupo especial que envolve 0,1% da população mundial. Você olha pela janela e vê as asas brancas. Os aviões são pintados de branco e de outras cores mais claras para ajudar a refletir a radiação solar. Isso evita os danos causados pelo sol, reduzindo a quantidade de calor que o avião recebe. Mas mais adiante, ao longe, nuvens escuras se aproximam e o avião se dirige para uma tempestade. Como é feita de metal, a aeronave é um grande condutor elétrico, certo? Felizmente, os jatos são equipados com um invólucro de alumínio que conduz muito bem a eletricidade. O interior da cabine é completamente selado contra raios, protegendo os sistemas elétricos e deixando a gente, mamíferos à base de carbono, ilesos. Um avião é tão perfeitamente construído para tempestades elétricas que é um dos lugares mais seguros para se estar. Não houve nenhum incidente importante de uma tempestade desde a década de 1960. Você está com sede e tem a sensação de que deveria ter trazido sua própria água. Quando as aeronaves pousam em cada local, seus estoques de água são reabastecidos. A qualidade da água do avião é baseada em onde eles coletaram nosso líquido vital. Muitas coisas contribuem para a qualidade da água de cada aeroporto. Depósitos, caminhões, carrinhos e mangueiras para água podem ser de diferentes padrões. Em 2019, um estudo das águas das companhias aéreas descobriu que a maioria delas não estava fornecendo água limpa. Portanto, a recomendação geral é beber apenas água de garrafas lacradas e evitar até mesmo chá. Mas a comida é perfeitamente boa. Ao se sentar, você percebe que está frio na cabine. Super frio, para ser honesto. A temperatura é intencionalmente definida para cerca de 22 graus Celsius por um bom motivo. Quando as pessoas ficam vulneráveis ao desmaio, é por não receberem oxigênio suficiente. Quando há ar quente misturado com alta pressão na cabine, o desmaio se torna mais comum. Assim, enquanto o ar frio ajuda quem precisa, você ganha um cobertor para o seu conforto. Aquecido com o cobertor, você percebe o ar seco passando pelo nariz, desidratando os lábios e os olhos. Mas não se preocupe, o ar é totalmente seguro e muito limpo. 40% do ar é reciclado e passa por um sistema de limpeza completo para remover toda a poeira e as bactérias transportadas pelo ar. Os outros 60% vêm de fora. Os níveis de umidade do ar ficam muito baixos, e é por isso que você sente todo aquele desconforto. Agora está escuro lá fora quando o avião começa a descer para pousar, e as luzes estão reduzidas. As luzes reduzidas não são para os pilotos ou tripulantes, ou para os que estão no aeroporto. São para você. Se algo der errado durante o pouso quando estiver escuro, eles terão que iniciar um procedimento de emergência. As luzes baixas estão lá para ajudar seus olhos a se ajustarem e te auxiliar a seguir em direção à saída no escuro com mais facilidade. Mas felizmente, hoje não será necessário, pois sua viagem chegou ao fim. Primeiramente, você provavelmente já sabe que os germes estão por toda parte e que é impossível para os seres humanos se livrarem deles. Essas criaturas minúsculas treinam o nosso sistema imunológico. Ficamos mais fortes quando o nosso organismo enfrenta constantemente as bactérias e aprimora as suas habilidades de proteção. Portanto, não se preocupe com o que você verá a seguir. Bem-vindo a um dos lugares favoritos das bactérias e micróbios, quartos de hotel.
Sim, eles parecem ser tão limpos, mas de certa forma, são mais perigosos do que um depósito de lixo. No lixão, tudo é sujo e você tem medo de encostar nas coisas. Mas a sujeira nos quartos de hotel é quase invisível. Os germes estão esperando por você lá. E há muitos deles. Então, os primeiros problemas surgem já no elevador. Os botões do painel abrigam várias bactérias. Suponha que ninguém os limpe com um desinfetante. Nesse caso, esses botões se tornam uma arena onde bilhões de micróbios se multiplicam e devoram uns aos outros. Dê uma olhada em um prédio residencial comum. Há elevadores também. As mesmas pessoas vivem nesse prédio, transmitindo os mesmos germes quando tocam os botões do elevador. Seu corpo encontra esses micróbios com frequência e rapidamente desenvolve a proteção necessária. Mas pessoas diferentes se hospedam em hotéis. Um rapaz de algum país africano pode trazer uma bactéria que será perigosa para uma garota da fria Noruega, por exemplo. Portanto, depois de tocar o botão, lave as mãos com sabão ou desinfetante. Então, o elevador abre as portas e você vai ao seu quarto. Cuidado! Tem outro lugar perigoso no caminho. Está vendo a maçaneta da porta? Essa área é outro parque de diversões amado pelos germes. Quantas pessoas tocaram nela antes de você? Há quanto tempo ela não é lavada? Você sabe por que essa maçaneta é mais perigosa do que o assento do vaso sanitário? Acima de tudo, os micróbios se acumulam em nossos dedos e palmas das mãos. Quando não os lavamos, transferimos 1 milhão de bactérias de um lugar para outro ao tocarmos as superfícies de diferentes objetos. Portanto, a melhor maneira é tocar a maçaneta da porta com a mesma mão que você usou para apertar o botão no elevador. Assim que entrar no quarto, lave as mãos. A boa notícia é que os funcionários do hotel limpam os banheiros e os vasos sanitários muito melhor do que o resto do quarto. Portanto, você está um pouco mais seguro aqui. Mesmo assim, dê uma boa olhada nos cantos do banheiro e nos azulejos. Se você vir manchas pretas em algum lugar, quer dizer que há mofo. Esse elemento pode causar reações alérgicas como coriza e irritação nos olhos. O mofo pode ser bastante perigoso, mas a equipe do hotel geralmente tem bastante cuidado com isso. Portanto, é improvável que haja algo assim em seu quarto. A menos que seja um hotel barato. Você não se hospeda lá, não é mesmo? Por sinal, você sabia que o papel higiênico em um banheiro público contém mais germes do que a tampa do vaso sanitário? Você cometerá um erro se cobrir o assento com pedaços desse papel. Em primeiro lugar, muitas pessoas o tocam, o que significa que transferem bactérias para ele. Em segundo lugar, pequenos respingos de sujeira ficam no rolo quando alguém dá descarga no vaso sanitário. Os micróbios se sentem mais confortáveis vivendo em papel macio do que na superfície dura do vaso sanitário. Portanto, não o coloque no assento. Mas se você vir uma tampa de metal ou plástico no rolo, você está com sorte, pois o rolo está protegido contra germes. Então, depois de ter feito o que precisava e lavado bem as mãos, você tem duas opções: limpar as mãos com uma toalha de papel ou usar um secador de mãos. Não importa o que você escolher, ambas as variantes têm muitos germes. Mas se você usar o secador, as bactérias se espalharão por todo o ambiente, portanto é melhor pegar uma toalha de papel. Você sai do banheiro e se encontra em uma zona de perigo. Não pense que todos os germes do banheiro são inofensivos. Algumas das bactérias mais comuns em hotéis causam infecções intestinais. Se não quiser passar o resto de suas férias ou viagem de negócios no vaso sanitário ou perto dele, prepare-se para combater colônias de pequenos parasitas. A primeira coisa que você precisa fazer é lavar os copos e as xícaras com sabão. Alguns viajantes levam consigo suas próprias canecas, o que é uma boa ideia. Em seguida, olhe ao redor e se pergunte: em quais lugares as pessoas mais tocam? Esses são o controle remoto da TV, a cafeteira, o frigobar, as maçanetas das portas, as mesas, o secador de cabelo e as janelas. Relaxe, você não precisa fazer a limpeza no lugar da equipe do hotel. Basta ter lenços umedecidos com desinfetante potente. Limpe a superfície de todos esses objetos. Talvez sua preocupação seja em vão. E o hotel monitore cuidadosamente a limpeza dos quartos. Ou você pode pedir ao gerente que deseja que seu quarto seja limpo novamente. Então, você limpou todas as superfícies e pulou na cama cansado. Infelizmente, você não é o único a descansar nesse colchão macio. Você tem a companhia de muitas bactérias. É claro que lavar as fronhas e a roupa de cama destrói os germes. Mas e a colcha? Muito provavelmente ninguém a lava. A remoção de germes do tecido é difícil, portanto, você provavelmente terá que tolerar isso. Mas o que você não deve aceitar são os percevejos de cama. Se você notar manchas escuras em seu colchão, provavelmente são resíduos deixados pelos percevejos. Você não está com fome, está? Não quero estragar seu apetite.
Os insetos em si podem se esconder nas profundezas do colchão. Eles podem dormir lá por meses e depois acordar para saciar a fome. Enquanto você está descansando, eles saem e mordem suas pernas. Se você notar pequenas manchas vermelhas em sua pele pela manhã, então os percevejos, beijaram você. As picadas desses insetos não são perigosas. Algumas pessoas podem ter uma reação alérgica leve na forma de irritação na pele. Mas o problema é que alguns percevejos podem entrar em suas roupas ou objetos, e então você os levará para casa. Essas criaturas se multiplicam rapidamente. Portanto, se não quiser uma colônia de percevejos em sua casa, lave suas roupas, limpe a sua mala e vá para o chuveiro. Mas antes disso, peça ao gerente do hotel que devolva seu dinheiro, pois percevejos de cama são inaceitáveis. Por sinal, mesmo que o quarto esteja limpíssimo, não significa que não haja percevejos nele. Talvez os hóspedes anteriores os tenham trazido. Então, sua cama não tem manchas pretas e você limpou todas as superfícies perigosas. Pronto, você está seguro. Mas tente caminhar usando chinelos ou meias grossas, pois o chão também é uma fonte de sujeira. Você passa várias noites no hotel e finalmente volta para um local limpo e seguro, sua casa. Infelizmente, sua casa também pode ter muitos germes que você não vê. Você gosta de se divertir com os amigos e jogar videogame? Se lembra quando foi a última vez que limpou os controles? Todos os seus amigos os seguraram com as mãos, o que significa que você coletou todos os micróbios deles lá. A tábua de corte da sua cozinha, com que cuidado você a lava? Não basta apenas borrifá-la com água, especialmente se você corta carne e legumes. Você pode cortar um pouco de abóbora e os germes ficarão grudados na superfície. Em seguida, você lava rapidamente a tábua e a coloca de volta no lugar. Mas os germes não foram embora. Eles ainda estão firmemente presos à superfície, esperando que você corte o pão. Então eles pularão para a comida e entrarão em seu estômago. Como está o apetite? Ainda está bom? Outro local perigoso é a esponja de lavar louça. Mesmo que você use um bom detergente, os germes ainda se acumulam ali. A melhor maneira de se livrar deles é trocar a esponja uma vez por semana. E agora você verá um paraíso para as bactérias. Um lugar com uma temperatura fria ideal e muitos alimentos, desde os frescos até os estragados. É a sua geladeira! Nela você coloca os produtos que traz do supermercado. Centenas de pessoas podem tocá-los com as mãos, deixando milhões de germes. Portanto, não se esqueça de lavar a geladeira com frequência. Além disso, mantenha carnes longe de produtos embalados, pois os germes em um bife cru se multiplicam e o estragam rapidamente. Talvez você esteja muito preocupado com sua saúde agora. Se for esse o caso, então você deve se lembrar das palavras do início do vídeo. Você faz o check-in no seu quarto de hotel, conecta-se ao Wi-Fi, pula na cama e publica 15 fotos da sua nova janela. Quando a onda inicial de empolgação passa, você percebe uma luz suspeita piscando na sua grande TV. Será que alguém está te observando? Ou você acabou de ver muitos filmes de espionagem? Bem, câmeras escondidas vêm em todas as formas e tamanhos. As grandes são fáceis de detectar, mas as pequenas podem ser realmente sorrateiras e discretas. Elas podem estar escondidas atrás de móveis, em decorações ou aberturas de ventilação e em qualquer outro lugar que seja difícil de perceber. Existem até algumas especiais que podem ser colocadas em objetos comuns do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, vasos e luminárias. Verifique se eles estão voltados para um ângulo estranho ou se estão posicionados para obter a melhor visão de sua cama ou banheiro. A maneira mais fácil de identificar uma câmera oculta é procurar o reflexo da lente, pois todas têm isso. Apague as luzes e vasculhe lentamente a sala com uma lanterna, apontador laser ou um detector especial de câmera espiã sem fio, que vem com luzes de varredura infravermelhas e uma para iluminar. Ao encontrar um ponto vermelho reflexivo, você deve ligar a lanterna para ajudar a verificar se há uma câmera. Definitivamente, confira as aberturas junto com quaisquer outros orifícios e lacunas nas paredes ou no teto. Alguns detectores avançados até mostram o que a câmera está vendo, facilitando a identificação e a desativação. Eles funcionam apenas nas que estão ligadas e operando normalmente. Seu celular também pode ajudar a encontrar algumas ameaças ocultas. Ligue o Bluetooth e caminhe. Veja se algum dispositivo desconhecido aparece na tela. Outra ideia é instalar um aplicativo de scanner de rede que mostre todos os aparelhos conectados à rede Wi-Fi que você está usando no hotel. Quando terminar a varredura, estude a lista para ver se há nomes do tipo câmera IP ou cam.
Além disso, você pode pôr o celular no modo selfie, desligar a luz e fechar as cortinas e olhar ao redor da sala lentamente enquanto foca na tela. Fique de olho nas luzes roxas ou brancas nela. Outra alternativa é brincar de detetive um pouco mais e ligar para um amigo ou alguém da família e começar a andar pelo quarto. As câmeras secretas devem emitir uma espécie de radiofrequência. Isso provavelmente irá interferir no sinal da chamada telefônica. Se você começar a ouvir ruídos estranhos enquanto estiver ao telefone em uma determinada área do seu cômodo, certifique-se de inspecioná-lo com cuidado. Verifique os interruptores de luz, tomadas elétricas, lâmpadas e outros objetos aos quais normalmente não prestaria atenção. Se parecerem um pouco tortos, tiverem um buraco ou parecerem mal colocados, pode ser um sinal de que alguém os adulterou. Muitos dispositivos espiões precisam de fios e quem os instalou teve que escondê-los muitas vezes atrás do rodapé. É por isso que aquele local onde o piso e a parede se encontram é outra área que deve ser vistoriada. Saliências, falhas ou descoloração podem ser um sinal de que há um microfone escondido ali. O mesmo vale para manchas em tetos e paredes, mesmo que não sejam maiores que uma moeda. Se você encontrar uma câmera escondida ou algo que pareça suspeito, não se acanhe e informe a administração do hotel ou o serviço de reservas. Não tente tocar ou mover o dispositivo sozinho. Se o estabelecimento negar tudo, entre em contato com as autoridades locais. Depois de escanear a sala em busca de câmeras, verifique os espelhos. Alguém pode estar te observando do outro lado. Primeiro, veja se ele está embutido na parede ou pode ser ajustado. Se for semi-transparente, ficará encaixado na parede. Você pode fazer um teste simples para testar o espelho. Pressione a ponta do dedo contra o vidro e empurre com firmeza suficiente para deixar uma impressão digital. Estude essa impressão. Se houver um pequeno espaço entre ela e onde deveria estar o vidro, é apenas um espelho. Em um semi-transparente, não haverá folga. Outra forma de testar se ele é semi-transparente é simplesmente dar umas batidinhas no vidro. Se alguém estiver observando você do outro lado, o objeto emitirá um som vazio. Um espelho duplo precisa de uma luz mais brilhante do outro lado do que do seu. Aproxime-se dele e coloque as mãos em concha ao redor dos olhos. Viu alguma luz atrás? Nesse caso, pode haver alguma audiência indesejada. Antes de sair do quarto ou ir para a cama, certifique-se de que todas as portas estejam bem trancadas. Por porta, entenda não apenas a da entrada, mas também a que dá para o terraço, se houver. Você pode levar uma fechadura portátil para segurança extra se for ficar no quarto. E também iniciar um pequeno projeto de bricolagem e enrolar um cinto ou uma alça de bolsa em volta do braço que fecha a porta. Aperte-o e enrole-o várias vezes para obter uma camada extra de proteção. Outra ideia para quando estiver prestes a tirar uma soneca ou dormir é construir uma pirâmide de coisas perto da porta. Copos e canecas cairão perfeitamente bem. Se alguém tentar entrar, haverá muito barulho. Os intrusos preferem a discrição, então é muito provável que desistam de roubá-lo. Se você viaja com alguns objetos de valor e não se sente à vontade para deixá-los espalhados pelo quarto, pode colocá-los no cofre. Mas como esses sistemas de segurança usam senhas em vez de fechaduras físicas, alguém do hotel precisa saber o código mestre para desbloqueá-lo apenas por precaução. Então você pode levar seu próprio cofre. Dá para encontrar aqueles que se parecem com livros na Amazon, por exemplo. Eles são feitos de metal resistente e papel texturizado e vêm com uma fechadura de combinação com espaço suficiente para guardar seu passaporte, dinheiro e joias. Caso precise deixar seu laptop no quarto e queira garantir que ninguém conecte uma unidade USB para roubar seus dados, aqui vai uma dica. Deixe uma garrafa de água ou algum outro item próximo à porta USB. Meça a distância, digamos que está a uns 3 centímetros. Para alguém conectar um dispositivo ao laptop, precisaria mover a garrafa. Você pode dar um passo adiante e deixar uma caneta paralela ao laptop sob um determinado ângulo. Dá para medi-lo com seu smartwatch ou telefone usando o aplicativo de bússola. Novamente, se alguém o mover, você saberá. Mesmo algo tão simples quanto um sinal de "por favor, não perturbe" pode ajudar a descobrir se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora.
faça parecer que saiu com pressa e a placa acidentalmente ficou presa entre a porta e o batente. Se você voltar e ela estiver pendurada livremente, alguém deve ter ignorado e tentado incomodá-lo. Nesse caso, é preciso entrar em contato com a recepção e pedir para enviar alguém para acompanhá-lo enquanto entra de forma segura no quarto. Caso se preocupe com a limpeza do seu cômodo tanto quanto os seus pertences e segurança pessoal, veja esta. Os funcionários de hotéis normalmente têm até 20 quartos para cuidar em um turno de 8 horas. Isso significa que não terão mais de 30 minutos para o seu. Isso lhes dá tempo suficiente para arrumar a cama, limpar o chão do cômodo e do banheiro, esvaziar as lixeiras e tirar o pó de todas as superfícies. Mas eles raramente conseguem cuidar de objetos menores, como interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas e controles remotos. E sim, esses são exatamente os objetos com os quais você mais estará em contato. Eles podem realmente ter mais germes do que o banheiro. Portanto, se quiser ter certeza de que eles não cairão em suas mãos, leve lenços antibacterianos suficientes para limpar todas essas coisas antes de tocá-las. Ela não tira os olhos de você, mesmo quando está no quarto, ou até mesmo no banheiro. Não estou falando de sua filha de 3 anos. Uma das últimas coisas que você pensa quando está de férias é se o quarto no qual está tem alguma câmera escondida. Para começar, procure nos lugares mais óbvios do quarto de hotel para ver se encontra alguma. Segundo alguns especialistas, se você não encontrar nada à vista, pode usar o celular para fazer uma varredura básica. Toda câmera possui lentes e toda lente reflete a luz. Então, um jeito rápido de verificar se há alguma câmera escondida é fechando todas as cortinas do quarto e apagando as luzes. Depois, basta usar a lanterna do celular para apontar para lugares ou objetos nos quais a câmera pode estar. Um dos lugares mais comuns é no detector de fumaça, no teto. Pegue uma cadeira e aponte a luz diretamente para ele, verificando se há alguma luz vermelha ou azul sendo refletida. É preciso fazer isso devagar, pois a luz precisa bater na lente no ângulo certo para que você veja o reflexo. Depois de verificar esse lugar, vasculhe outros objetos, como o chuveiro, o despertador ou até o carregador de celular. Leve em consideração a posição desses objetos. Se o carregador estiver onde uma câmera de segurança pode estar, investigue isso a fundo e ligue para a recepção. Até um quadro no quarto pode ser o ninho de uma câmera escondida. Outros objetos podem ser lâmpadas, um furo na parede ou alguma coisa dentro do closet. Outro lugar assustador que pode esconder uma câmera é o espelho do banheiro. Essa é difícil de identificar, então você terá que ter paciência durante a inspeção. Você também pode usar a câmera do seu celular para identificar câmeras de segurança que espiam o que acontece no seu quarto à noite. Essas câmeras secretas emitem luzes infravermelhas que o olho humano não consegue enxergar para que possam trabalhar à noite. Você também pode apagar as luzes e colocar a câmera em modo de selfie. A câmera de trás da maioria dos smartphones tem um filtro infravermelho, mas a da frente não. Você pode tentar apontar o controle remoto da TV para a câmera da frente e pressionar qualquer um dos botões para ver por si mesmo. Se vir uma luz vermelha na tela, significa que está funcionando. Tudo o que você precisa fazer é mover sua câmera para o escuro para ver se consegue encontrar alguma luz brilhante ao seu redor. Isso é bom para fazer uma varredura extra, se certificando de que não deixou nada para trás. Outra técnica que você pode usar é desligar a Wi-Fi assim que entrar no quarto de hotel. A maioria das câmeras é ligada ao Wi-Fi, então vai parar de funcionar. Se você receber uma ligação da recepção dizendo que a Wi-Fi do quarto está desligada, pode ser um sinal de alerta. Não tem como eles saberem que a Wi-Fi foi desligada de propósito. Isso pode indicar que há câmeras na sua Wi-Fi. Quando for conectar seu aparelho à internet do quarto pela primeira vez, tome cuidado e não compartilhe seus dados pessoais. A maioria das redes pedirá informações para login, como seu e-mail. Algumas pessoas conseguem recriar uma página falsa de login de Wi-Fi idêntica à do hotel, e você pode acabar caindo nessa. Você pode estar conectando a um roteador Wi-Fi, mas basta um e-mail para que pessoas mal intencionadas saibam tudo sobre você. Uma das melhores coisas que você pode fazer é baixar um aplicativo que mostra quais aparelhos estão conectados à rede Wi-Fi naquele momento. Ele pode mostrar qual smartphone, notebook, smart TV e, na pior das hipóteses, qual câmera escondida está conectada. Um scanner de radiofrequência pode detectar uma câmera sem fio no quarto, mesmo se estiver conectada à sua própria Wi-Fi. Mas isso pode ser desafiador por causa do monte de aparelhos sem fio que estão superlotando as ondas sonoras.
Você pode captar alguns sinais mesmo depois de desligar todos os aparelhos e qualquer sinal de emissão sem fio. A invasão em sua vida pessoal pode ir muito além, com alguém grampeando seu celular ou linha telefônica para ouvir suas conversas. Uma forma de bisbilhotar as conversas dos outros é instalando um microfone em uma linha que envia o áudio via sem fio para um gravador de um transmissor remoto. Quase qualquer pessoa pode colocar as mãos sobre esse equipamento, já que não é tão caro e está disponível em muitas lojas físicas e virtuais. Se você notar algum barulho estranho enquanto conversa no celular, como cliques, vozes distantes ou um som parecido com uma gravação antiga, é bem provável que alguém esteja ouvindo suas chamadas telefônicas. Esses barulhos não são comuns em uma ligação de celular moderno. A maioria dos programas de escuta funciona no plano de fundo do seu celular sem que você perceba, sugando a carga da sua bateria. Pode haver várias explicações para o fato de sua bateria acabar rapidinho, mas alguns softwares, vírus e malwares que estão no seu celular podem ser os culpados. Fique atento também a qualquer atividade estranha em seu celular quando você não estiver usando ele. Se suas notificações não pararem de surgir, mesmo depois de tê-las desativado, seu aparelho pode estar sob escuta. Nesse caso, além de terem acesso às suas chamadas telefônicas, os malfeitores podem acessar seu celular também. Então, podem pegar qualquer foto, vídeo, arquivo ou informações sem que você sequer desconfie disso. Se você tentar desligar seu celular e isso levar mais tempo que de costume, pode ser outro sinal de que tem alguém rastreando seu aparelho. Para que o celular desligue completamente, é necessário sair corretamente de todas as tarefas e atividades. Se o seu celular estiver transferindo dados para alguém remotamente, isso pode estar fazendo o aparelho demorar a desligar. Um dos maiores sinais de alerta é se você receber mensagens de texto com símbolos e números aleatórios. Quem está grampeando seu celular usa alguns softwares ilegais que às vezes exigem que eles recebam códigos secretos. Verifique se essas mensagens estranhas não são de algum site no qual você se inscreveu. E caso não sejam, procure ajuda especializada. Se você estiver navegando pelos seus aplicativos e notar alguma coisa que não deveria estar lá ou algo suspeito, o aplicativo pode ser um disfarce para um aplicativo espião. Outra coisa, verifique se há algum histórico estranho em seus navegadores, constando coisas que você não pesquisou. Você pode perceber que seu celular está ligando e desligando do nada, sem que você tenha tocado nele. E o pior, malfeitores podem ligar a câmera do seu celular a hora que quiserem, sem você saber. Se sentir que seu celular está sendo grampeado, a solução é fazer um reset de fábrica em tudo. Isso excluirá todos os dados, incluindo arquivos, configurações e aplicativos. Os mesmos riscos se aplicam ao seu notebook. De vez em quando, todos nós clicamos em alguma coisa que parece legítima, mas que acaba sendo um ponto de acesso para softwares espiões entrarem no computador. Bateria que acaba rápido, superaquecimento e atividades estranhas são sinais claros de que seu PC pode estar infectado. Os rastreadores GPS são as formas mais comuns de rastrear o veículo de alguém. É um recurso muito útil, mas é super difícil encontrar os rastreadores, já que eles geralmente ficam instalados em locais profundos dentro do carro. Se você já teve a sensação de que alguém pode estar lhe observando enquanto dirige, ou se vê a mesma pessoa coincidentemente em todos os lugares para onde dirige, pode começar a procurar algum rastreador em seu carro. Os lugares mais comuns são no fundo do carro ou perto das rodas traseiras. Mas quem está rastreando seu veículo é esperto e sabe o que está fazendo. Esse alguém não vai deixar você encontrá-lo assim tão facilmente. Se não encontrar nada do lado de fora, tente olhar por dentro do veículo. Se encontrar alguma coisa lá, é um sinal claro de que quem está rastreando você entrou no carro e implantou o dispositivo de rastreio. Ou pode ser alguém que você conhece, para quem deu carona, e deixou o dispositivo cair sem que você percebesse. Dê uma olhada atrás do painel e dentro da parte eletrônica do veículo. Em vez de rasgar seu carro à procura de um rastreador, é melhor comprar um detector de GPS. Eles funcionam buscando frequências eletrônicas nas proximidades do seu carro. Eles não impedirão que o dispositivo rastreie você, mas o ajudarão a saber onde ele está. Antes de usar esse dispositivo, desligue seu smartphone ou o coloque no modo avião. Assim, as frequências não interceptarão o dispositivo de rastreio. E se sentir que isso não está funcionando, tente estacionar seu carro em uma região mais afastada, onde não haja nada à vista. Bem, mas alguém aí está se sentindo um pouco paranoico? Não custa nada se precaver. Bem, você está planejando férias com seus amigos, e esta será uma das suas aventuras mais incríveis. E não é por causa do seu destino, e sim pelo hotel onde vai ficar.
Afinal, está escolhendo alguns dos hotéis mais incríveis do mundo. Começando pelo Dolce by Wyndham. A capital do Vietnã, Hanoi, pode parecer uma típica paisagem urbana de concreto. No entanto, bem no centro da cidade, perto do lago Giang Vo, você encontrará uma majestosa torre dourada de 25 andares. Ela pode parecer um palácio para a realeza, mas é um hotel 5 estrelas com mais de 400 quartos. Cerca de 5.000 metros quadrados de cerâmica dourada foram usados para fazer o exterior deste monumento. Se você colocasse todo o comprimento desse ouro em uma linha reta, ela passaria da altitude em que a maioria dos aviões voa. O Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake foi inaugurado em julho de 2020, após 11 anos de construção e um custo de 200 milhões de dólares. Ele é considerado o primeiro hotel folheado a ouro do mundo, com 1 tonelada de 24 quilates do metal usado para decorá-lo. Ao ser recebido pelos portões dourados feitos à mão, você encontrará ainda mais ouro nas decorações das paredes e nos tetos folheados do saguão. Os elevadores dourados vão levá-lo ao seu quarto, onde as suítes também possuem detalhes decorativos com metal nas paredes e tetos. Tem ainda mais ouro para descobrir no banheiro, onde você pode tomar um banho em uma banheira ou no chuveiro e escovar os dentes em uma pia, tudo dourado, claro. Não é o suficiente? Bem, até o vaso sanitário é revestido de ouro. A piscina infinita de 18 metros quadrados na cobertura também conta com azulejos e mosaicos de 24 quilates, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Ainda não se encheu de ouro? Você também o encontrará no menu do hotel, com refeições cobertas com flocos comestíveis dele. Aposto que você nunca comeu um bife assim antes, e provavelmente está se sentindo como a realeza só de ouvir sobre este lugar. Mas não precisa ser uma estrela de cinema de Hollywood para ficar em um dos luxuosos quartos do hotel. Uma noite no Dolce é surpreendentemente acessível, pois os proprietários do estabelecimento querem receber todos os hóspedes. Devido ao fato de todo o ouro ser de origem local, os donos conseguiram manter os custos de construção baixos e agora podem oferecer quartos acessíveis. Ice Hotel, na Suécia. Aqui está uma opção para esfriar a cabeça. De um hotel feito de ouro, vamos para um de gelo. O Ice Hotel é reconstruído todos os anos no vilarejo de Jakasjärvi. Assim, sua estadia nunca será a mesma cada vez que visitá-lo. Localizado no norte da Suécia, acima do Círculo Polar Ártico, o estabelecimento foi projetado por vários artistas que implementam designs exclusivos a cada temporada, de dezembro a abril, e o processo leva cerca de 6 semanas para ser concluído. A história do Ice Hotel começou em 1989, quando os visitantes de Jakasjärvi não conseguiram acomodação na vila e pediram para passar a noite em um iglu, que fazia parte de uma exposição de arte com tema de gelo. Tudo ali é construído com gelo, incluindo as camas, as cadeiras e até os copos do bar. Como não são da última coleção das lojas IKEA, o gelo e a neve são todos locais, provenientes do rio Torn, perto da vila. A comida é servida em blocos de gelo nos restaurantes do hotel, e você pode até fazer um casamento com o tema glacial. O estabelecimento em constante mudança é o primeiro deste tipo, e inspira outros feitos de gelo. A temperatura interna fica em um frio constante de -5 a -7 graus. Não se preocupe, você não vai congelar. O local oferece sacos térmicos de dormir, como aqueles usados em expedições para mantê-lo aquecido à noite. Você também fará um curso de sobrevivência que irá ajudá-lo a se adaptar à sua estadia fria. Embora o hotel em si seja gelado, a recepção é calorosa e continua sendo uma das acomodações mais populares da Suécia. Hotel Renat. Ele pode não ser o Jurassic Park, mas esse estabelecimento, localizado em Nagasaki, no Japão, ainda tem dinossauros. Bem, dinossauros robôs. A equipe de robôs do local não é exclusivamente de dinossauros. E sim, você ouviu direito. Em sua maior parte, os funcionários do hotel são robôs. Embora existam outros nesta lista, o Renat se orgulha de ser o primeiro do mundo operado por esses carinhas. Na recepção, você será recebido por um humanoide ou um velociraptor com gravata borboleta, chapéu de mensageiro e sotaque americano. Após o check-in, um robô porteiro levará sua bagagem até o quarto e um do tipo concierge estará disponível para fornecer informações sobre os serviços do hotel. Você também terá um adorável robô assistente no seu quarto para acender as luzes e dar a previsão do tempo. Outra característica exclusiva do local é sua tecnologia de reconhecimento facial, tornando os cartões-chave algo do passado. Pelo menos não é preciso se preocupar em ficar trancado do lado de fora do quarto. Renat se traduz como Hotel Estranho, que define perfeitamente esta opção peculiar da nossa lista. Infelizmente, desde a sua abertura, o estabelecimento precisou demitir até metade de sua equipe de 243 robôs.
pois eles provaram que não eram tão eficientes no trabalho. Alguns hóspedes relataram ter sido acordados por seus anfitriões durante a noite e às vezes recebidos com um olhar indiferente na recepção. Imagine despertar no meio da noite com um velociraptor robótico de gravata borboleta e chapéu. Caramba! Embora alguns tenham sido dispensados do trabalho, o local ainda mantém metade de sua equipe robótica. A bota. Já ouviu falar da velha senhora que morava em uma bota? Bem, agora você pode ter a sensação de como é viver dentro de uma, pelo menos por uma noite. Essa joia escondida fica em um bosque de castanheiras que parece do mundo da fantasia, na ilha sul da Nova Zelândia. É uma pousada que parece saída de uma canção de ninar. Ao contrário das opções anteriores da nossa lista, a bota acomoda apenas 2 hóspedes por vez e promete uma estadia aconchegante. O confortável chalé faz jus ao nome, em forma de uma bota gigante com janelas e porta de entrada. O interior é igualmente pitoresco, com uma área de estar charmosa localizada na ponta da bota. Ela é equipada com uma lareira e uma escada em espiral que leva ao quarto. Aqui não há tecnologias modernas. É para ser um retiro romântico, tranquilo, com livros e velas. Portanto, nada de TV ou internet. Felizmente, a bota não tem o chulé de nenhum gigante. Embora tenhamos certeza de que os gigantes da Nova Zelândia estão extintos mesmo, não é preciso se preocupar com um pé enorme tentando pisar em você enquanto dorme. Então, relaxe. Espejo de Luna. Que lugar poderia ser melhor para explorar seu espírito de aventureiro do que um navio naufragado? Ou que tal um hotel que se parece com um? Localizado na ilha de Chiloé, no Chile, o Espejo de Luna tem habitações exclusivas que ficam espalhadas no bosque da ilha e são como casas dignas de piratas caribenhos. Chiloé é conhecida por seu apelo de aventura e vida selvagem, cercada por pequenas ilhas a serem exploradas e mirantes para avistar golfinhos e baleias raras. O prédio da recepção chama a atenção de imediato, parecendo com um velho navio de madeira que tombou e virou de lado. O restaurante e o bar farão você se sentir como se estivesse na proa de um navio dos anos de 1700, adornado com uma figura de um navio clássico. Sinta-se à vontade para se inclinar para o lado e gritar "E aí, pessoal?" aos demais visitantes. A longa tradição marítima do Chile inspirou o tema e o estilo dessa hospedaria única. Trata-se da estadia perfeita para os mais aventureiros. Spitbank Fort. Se o seu amor é maior pelo mar, então este próximo é para você. Construído na década de 1860 como uma barreira para intrusos indesejados perto de Portsmouth, na Inglaterra, este antigo forte marítimo foi adaptado como um dos hotéis de luxo mais inusitados do mundo. Voar até o Spitbank Fort de helicóptero vai parecer como se fosse um filme de ação. Ele tem 9 suítes, 3 bares, 3 restaurantes e instalações de spa, além de muitas opções de relaxamento. Se a aventura for mais o seu estilo, você pode explorar as águas do Canal da Mancha em um caiaque ou em uma viagem de pesca. Com vista para o mar de todos os quartos, a cobertura é a principal atração, onde você pode apreciar a vista de 360 graus do mar, junto à fogueira ou na piscina aquecida. O Spitbank mantém sua integridade histórica com itens muito antigos, como trilhos de metal, onde os canhões foram colocados, e ganchos de ferro nas paredes nas quais as redes são penduradas. Falamos apenas de 6 estabelecimentos incríveis e únicos em que você pode se hospedar em todo o mundo. Que experiência incrível em hotel você já teve? Os aeroportos estão entre os lugares mais visitados e ao mesmo tempo misteriosos que existem. Então vamos ver o que está acontecendo nos bastidores e que segredos eles escondem. Em alguns existem pessoas especiais chamadas profilers. Elas dão vida a um programa especial chamado SPOT, Screening Passengers by Observation Technique, ou técnicas de observação de passageiros em português, que analisa mímicas, gestos e comportamento para detectar suspeitos. O trabalho é perceber sinais não verbais de ansiedade, gente lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um profiler notar uma pessoa agindo de maneira incomum, pode convidá-la para uma inspeção. Lá, há uma conversa para tentar saber mais a respeito dela e confirmar ou não as suspeitas. Os agentes aeroportuários também podem estar observando você desde a verificação de segurança até o portão. Em alguns aeroportos, há scanners de reconhecimento facial que podem rastreá-lo facilmente. Eles são equipados com um software especial que compara os rostos dos passageiros com suas identidades. Lembre que, se você não carregar seu laptop antes do voo, ele poderá ser confiscado. Não é incomum que um oficial de segurança peça para você ligar seu dispositivo. Se não fizer isso, o computador pode ser levado para uma verificação adicional.
Por motivos de segurança, é fundamental certificar-se de que não foi adulterado ou modificado de forma que possa causar danos durante o voo. Colocar uma escova elétrica na bagagem despachada pode causar problemas. Alguns modelos possuem baterias de lítio em seu interior, que são capazes de provocar sérios transtornos no ar. É por esse motivo que deixar uma na mala despachada não é uma opção. Mas você pode armazená-la em sua bagagem de mão. Ao mesmo tempo, se a sua funcionar com pilhas AA, tudo bem colocá-la onde quiser. Qualquer pessoa que já viajou de avião conhece a regra sem líquidos. Mas nem todo mundo sabe que ela também se aplica a pasta de amendoim, cremes, loções, maquiagem líquida, lâmpadas de lava, pasta de dente, globos de neve, alguns tipos de medicamentos, desodorantes e até palmilhas de gel. Agora vamos sair um pouco e olhar para os pontos de pouso. Os aeroportos cobram altas taxas das companhias aéreas para pousar em suas pistas em determinados dias e horários específicos. Mas o mais interessante é que essas vagas podem ser compradas e vendidas. Por exemplo, em 2016, a Oman Air pagou à Air France cerca de 75 milhões de dólares por um horário de chegada matinal em Heathrow, Londres. Você deve ter notado que as tarifas aéreas aumentaram na última década. Isso se deve aos preços extremamente altos dessas vagas. Os controladores não monitoram apenas os aviões no céu, como muitas vezes você pode ver nos filmes, mas também cuidam dos movimentos no solo. Sem contar a iluminação das pistas. Existem 3 tipos de controladores de tráfego aéreo: em rota, de terminal e de torre. Cada um tem sua própria área de responsabilidade. E contam com cerca de 5 monitores com informações que mudam constantemente, pois incluem condições meteorológicas e dados sobre outras aeronaves. Você deve conhecer isso. Chega a um posto de controle de segurança e, de repente, descobre que tem algo proibido em sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, ainda existe a chance de salvar seu canivete favorito. Em alguns aeroportos há serviços postais no local, e você pode ter a oportunidade de enviar seus pertences para qualquer endereço que fornecer. Mas as taxas de envio são bem altas. Além disso, certos itens são proibidos e os correios não os entregam. Os aeroportos podem estar vendendo sua bagagem perdida agora mesmo. Claro, eu não digo que não há chance de recuperar sua mala que foi para um destino diferente. Mas com a mesma probabilidade, há a possibilidade de não vê-la novamente. Nesse caso, as autoridades alfandegárias têm o direito de vender em um leilão seus pertences extraviados. A maioria dos locais possui uma venda anual de bagagem perdida. Depois de pagar uma taxa de entrada, qualquer um pode dar lances em eletrônicos, roupas, bolsas e outros itens. Ao voar, há uma chance de ter uma celebridade a bordo, mas quase ninguém saberá disso. Grandes aeroportos têm procedimentos de check-in e segurança separados para celebridades. Elas costumam embarcar no avião diretamente por uma porta escondida localizada ao lado da ponte de embarque. Algumas companhias também utilizam carros bacanas para transferir passageiros VIPs do prédio do terminal para a aeronave. A maioria das pessoas chega para uma viagem aérea com bastante antecedência. E a atividade mais popular enquanto se espera um voo é vagar pelo free shop. E mesmo que elas raramente planejem comprar alguma coisa lá, produtos diferentes acabam em suas cestas de compras. Isso porque muitos aeroportos são projetados de uma maneira especial, que faz com que os passageiros se sintam relaxados e à vontade. Estou falando de todas aquelas janelas enormes, muita luz, cadeiras de massagem e áreas de estar confortáveis. E estatisticamente, viajantes calmos têm 10% mais chance de gastar dinheiro com produtos e alimentação. Os designers pensam muito nos layouts desses locais, o que ajuda a garantir o fluxo tranquilo. E o ponto principal aqui é uma navegação fácil que pode evitar que as pessoas se percam. Isso é alcançado por meio de dicas de design sutis, mas muito eficazes. E colocar a Free Shop entre os postos de controle de segurança e os portões de embarque é uma delas. O local supostamente ajuda a relaxar depois que se passa pela segurança e leva o passageiro aonde ele precisa ir. Por falar em comida, um restaurante de chefe famoso no aeroporto pode não ser tão bom quanto o que fica fora. Não são os próprios chefs, mas as empresas de restaurantes especiais são responsáveis pelos pontos de venda nos aeroportos. Um dos motivos é a segurança extremamente rigorosa que envolve as entregas, inclusive de alimentos. Ainda é possível ter uma boa refeição, mas não será a mesma.
Agora vou falar sobre mais uma maneira pela qual os aeroportos manipulam você para gastar seu dinheiro. Eles fazem você andar pelas lojas brilhantes do Free Shop logo após a verificação de segurança. Mas o mais curioso é que a passagem por elas costuma virar para a esquerda. Isso é feito porque a maioria das pessoas é destra, o que significa que usam o braço direito para puxar a bagagem e são mais propensas a olhar para esse lado ao passar pelas lojas. E a zona Duty Free indo para a esquerda deixa mais espaço à direita, para onde os passageiros provavelmente olharão. Ah, e você já reparou quantos espelhos existem nos aeroportos? Eles são colocados estrategicamente para fazer os locais parecerem maiores e criar a ilusão de mais espaço. Isso, por sua vez, ajuda a reduzir a sensação de claustrofobia e torna a experiência mais confortável para os viajantes. Se tiver oportunidade, não troque dinheiro lá dentro, você não conseguirá uma boa tarifa. Quem não comprou moeda local antes de embarcar, pode encomendá-la online e retirá-la no aeroporto de chegada. Alguns serviços precisam apenas de algumas horas de antecedência para um pedido assim. Ou, pode ser ainda melhor usar um caixa eletrônico para sacar algum dinheiro no seu destino final. Agora, você já prestou atenção aos códigos dos aeroportos? Os mais usados são os de 3 letras. Por quê? Na década de 1930, nos Estados Unidos, os pilotos usavam as 2 letras do Serviço Nacional de Meteorologia para se referir a aeroportos de cada cidade. Mas logo o número deles no país superou o desses códigos. É por isso que as companhias aéreas expandiram esse sistema adicionando a 3ª letra. Geralmente era X. Foi assim que LA Los Angeles se transformou em LAX. E mesmo que não deva haver 2 com o mesmo código, alguns soam tão parecidos que você pode facilmente confundir um com o outro. Por exemplo, veja este com as iniciais CGP em Bangladesh. E aqui temos CPG para um aeroporto na Argentina. É perigosamente fácil voar para o lugar errado, então preste atenção. Muitos aeroportos possuem carpetes em áreas de embarque. E essa comodidade geralmente vem acompanhada de outras coisinhas, como tetos mais baixos, assentos aconchegantes e uma iluminação agradavelmente natural. Isso tudo gera um custo alto, sem contar que os carpetes não são tão fáceis de limpar como os pisos. Mas vale a pena, porque oferece uma sensação de aconchego para os passageiros que estão à espera do voo, deixando-os mais tranquilos. Mas não pense que essas regalias resultam da generosidade dos aeroportos. Segundo pesquisas, passageiros calmos têm entre 7 e 10% a mais de chance de dar uma olhada nas vitrines e, de fato, comprar alguma coisa na área de espera ou nas lojas de conveniência. Então, investir no conforto pode aumentar o lucro do aeroporto. Se você sempre quis saber o que acontece com a sua bagagem depois que embarca em um avião, a resposta mais simples é que os funcionários do aeroporto não sabem, já que as malas saem da responsabilidade deles. E eles não estão nem aí para isso também, sinto muito. As bagagens são separadas automaticamente. Máquinas escaneiam o código de barras e despacham as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas de quem trabalha no setor de despacho do aeroporto são levar as bagagens da área de check-in para o terminal de embarque, de um terminal para outro nos casos de conexão e do avião para a área onde elas serão recolhidas pelos respectivos donos. E pronto! Então, se a sua não for movida rapidamente, pode não chegar a tempo para o seu voo de conexão. Ou pode acontecer o contrário, ela chegar ao destino muito antes, por você ter demorado no controle de passaporte. Outro problema é capaz de surgir se você se esquecer de tirar adesivos antigos que mostram um destino diferente. Nesse caso, o scanner talvez envie seus pertences para o local errado. A maioria dos aeroportos é equipada com cozinhas gigantes, onde a comida para os passageiros é preparada para várias companhias aéreas de uma só vez. E como aquela comida deliciosa do avião precisa ser feita entre 6 e 10 horas antes, essas cozinhas funcionam 24 horas por dia. Pode parecer estranho, mas sabia que o cardápio do seu voo é criado com até 1 ano de antecedência? Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, pois cada ingrediente importa e faz diferença no custo total. Só para se ter uma ideia, uma empresa aérea conseguiu economizar $40 mil após retirar apenas uma azeitona da salada que serviam nos voos. Os funcionários do aeroporto às vezes pedem que os passageiros esfreguem as mãos em um pedaço de pano antes de colocá-lo dentro de uma máquina especial. Pode parecer assustador, mas isso é inofensivo.
Você está simplesmente sendo verificado por uma máquina chamada atomizador. Antes de o expediente começar, amostras de substâncias químicas perigosas são colocadas dentro da máquina. Ela, então, memoriza esses cheiros e, caso as mãos de alguém tenham um cheiro parecido com o de alguma das amostras, alerta os funcionários sobre o perigo. Outra coisa, você chega para a verificação de segurança e, de repente, descobre que está carregando alguma coisa proibida dentro da sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, tudo que é recolhido durante a inspeção pré-voo fica guardado no aeroporto por até 3 meses. Além disso, você tem a oportunidade de despachá-los para qualquer endereço dentro do país. Coisas que foram confiscadas pela equipe de segurança e que não foram recolhidas podem também ser vendidas em leilões e entregues em qualquer parte do planeta. Se tiver que esperar por muito tempo entre um voo e outro, ir para um hotel mais próximo para descansar pode não ser uma opção muito barata. Existe um truque melhor. Verifique se o aeroporto ou companhia aérea vende acesso 24 horas à sala VIP. Na maioria dos casos, você pode comer e beber sem pagar um tostão a mais, além de usar as cabines de banho e quartos por um precinho camarada. Em aeroportos com muitos terminais, procure por passagens subterrâneas que conectam um terminal ao outro e que a maioria das pessoas pode não conhecer. Por exemplo, no de Frankfurt, na Alemanha, há um túnel entre os terminais 1 e 2 que é mais usado por funcionários, já que os passageiros nem sabem da existência dele. Existe um nome para os primeiros 60 minutos após você sair do check-in: Hora Dourada. É o período em que, estatisticamente, os passageiros gastam mais dinheiro em lojas duty-free no aeroporto. E ter poltronas super confortáveis nessas áreas, bem de frente para as lojas, é um truque genial para induzir ao consumo. Cá entre nós, se sentar em uma poltrona macia enquanto olha para uma placa brilhante ou uma vitrine pode ser tentador. E é exatamente isso que os aeroportos querem que você sinta. Se o seu voo sofreu overbooking e você não vai mais viajar na hora esperada, não se apresse em aceitar o primeiro voucher que oferecerem como pedido de desculpas. Normalmente, as companhias aéreas continuam vendendo passagens para ter menos chances de sobrar algum assento vazio no avião. Mas se todos os passageiros comparecerem e você é deixado de fora contra sua vontade, pode exigir um reembolso em dinheiro. Dependendo do valor da passagem e do tempo de espera, pode ter direito a receber até $1.300 de ressarcimento. A maioria dos aeroportos possui especialistas específicos chamados perfiladores criminais. Eles usam uma técnica chamada SPOT, que consiste em observar cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber pistas não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um perfilador perceber que uma pessoa está agindo de forma estranha, ele pode convidá-la para uma inspeção, onde conversará para tentar saber mais sobre ela. Os perfiladores trabalham nos halls principais e no controle de passaporte. A pergunta mais comum é: qual é o motivo da sua viagem? Então, eles checam a reação e a resposta. Por mais reservado que um passageiro seja, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão, graças a mínimos detalhes comportamentais. Antes mesmo da sua bagagem entrar no avião, ela passa por 5 níveis de segurança. E um deles, além do escaneamento do conteúdo, inclui uma verificação feita por um cachorro treinado que consegue farejar substâncias perigosas. Todos sabem que o focinho de um cachorro é muito mais eficiente que o de um humano. A precisão para a distinção de cheiros desse animal é de 10.000 a 100.000 vezes melhor do que as pessoas. É por isso que os aeroportos usam esses super farejadores para detectar substâncias ilícitas. O mais legal é que você não conseguiria distinguir um cão farejador de um civil. Ao contrário dos cachorros policiais, os que trabalham em aeroportos não são treinados para amedrontar ou intimidar. Os farejadores mais populares são o Golden Retriever, o Labrador e o German Short-Haired Pointers. Recarregar a bateria do seu celular em um local reservado para isso pode parecer conveniente, mas não é muito seguro. Se a estação de carregamento só permitir plugar o cabo do carregador dela, você pode ter algum malware instalado no telefone sem que sequer perceba. A única forma segura de carregar seu smartphone ou tablet é encontrar uma tomada elétrica e usá-la com seu próprio carregador. O mesmo se aplica ao Wi-Fi do aeroporto.
Tirando a parte dos aeroportos exigirem autenticação com mais frequência que o normal, alguém pode acessar facilmente seus dados enquanto você usa um hotspot Wi-Fi desprotegido. É mais seguro utilizar seus próprios dados móveis, mas se precisar mesmo do Wi-Fi do aeroporto, é melhor limpar ou codificar as informações importantes que estão em seu aparelho. Pode ser irritante ter que tirar seu notebook da bagagem de mão toda vez que passa pela verificação de segurança. Mas os funcionários do aeroporto precisam dar uma boa olhada no aparelho para se certificarem de que não há nada escondido dentro dele. Na tela de um scanner de raio-x, o notebook aparece como um objeto semi-transparente, com um disco rígido, drive de CD e outras coisas claramente visíveis. Mas os oficiais de segurança não conseguem ver o que está atrás desses componentes, como uma bateria densa e grande. As pessoas costumam escolher a fila de verificação de segurança mais próxima delas. Se ela estiver muito cheia, olhe ao redor e procure por outro local onde estejam checando identidades e passagens. Você pode encontrar outro ponto de verificação com muito menos gente. Alguns pontos ficam longe, no final dos terminais, e é por isso que os passageiros não os veem. Se inscrever em uma pré-verificação da TSA pode poupar muito tempo quando você for viajar para os Estados Unidos. Ser um membro desse programa tem lá suas vantagens. Primeiro, passar pela segurança e pelo controle de passaporte é muito mais rápido. Se tiver o cartão de pré-verificação, não terá que tirar os sapatos ou cinto. E esqueça dessa coisa de colocar suas coisas, como líquidos e notebooks, em recipientes especiais. Se não estiver voando para os Estados Unidos ou de lá para outro país, você pode procurar por serviços similares que agilizem o embarque. Se o seu voo for em classe econômica, mas você não gostar, e quem é que gosta? Faça um check-in online e verifique as opções de assento cerca de 4 dias antes do seu voo. É mais ou menos nesse período que as companhias aéreas costumam começar a fazer upgrades em assentos. E você pode ganhar um pagando uma mixaria ou às vezes até de graça. E também pode pedir um upgrade quando já estiver no aeroporto. A maioria das pessoas esquece dessa oportunidade ou simplesmente não se importa. Então, quem sabe você dá sorte. Muitos aeroportos são construídos perto da água e há uma série de razões para isso. Em primeiro lugar, a maioria dos aeroportos está localizada em grandes cidades, e as grandes cidades geralmente são construídas perto de algum tipo de água. Naquela época, antes de existirem caminhões e da construção de estradas adequadas, as mercadorias eram transportadas por navio. Ter um rio ou oceano próximo era vital para a entrega dos suprimentos essenciais para as cidades, como alimentos e materiais de construção. Isso também permitiu que o comércio impulsionasse as economias locais. Como a maioria das pessoas viaja para as grandes cidades a negócios e a passeio e não para as áreas rurais, fazia sentido construir aeroportos lá. A alta demanda por viagens significava que os aeroportos eram necessários e também seriam lucrativos. Mas essa não é a única razão pela qual eles são construídos perto da água. As grandes cidades costumam ser superpopulosas e os aeroportos exigem grandes áreas. Imagine tentar encontrar um espaço grande o suficiente no meio da cidade de Nova York para colocar um aeroporto. Seria simplesmente impossível. As áreas próximas à água geralmente são um pouco mais rurais, então tem mais espaço do que as grandes cidades cheias de arranha-céus. No entanto, alguns países foram além. A terra é realmente escassa no Japão. Então, para construir o aeroporto internacional de Kansai, os arquitetos de Osaka avançaram 5 quilômetros da costa para dentro da Baía de Osaka e construíram uma ilha artificial. A ilha tem 4 quilômetros de comprimento e 2,5 quilômetros de largura. Ela é tão grande que pode até ser vista do espaço. Levou 38 meses para ser concluída e os viajantes podem chegar à ilha principal de Honshu de carro, trem ou balsa de alta velocidade. O Aeroporto Internacional de Kansai foi inaugurado em 1994 e se tornou o primeiro aeroporto do mundo a ser construído no mar. Apesar da localização, ele tem o terminal aeroportuário mais longo do mundo, com um comprimento de aproximadamente 1,5 km. Os aviões também não podem ter obstáculos ao seu redor durante o pouso. Seria muito difícil tentar pousar um avião com obstruções. Isso inclui árvores, montanhas, edifícios e linhas de energia. Sobre a água, nada impedirá os aviões de decolar ou pousar, tornando tudo muito mais seguro. Em ilhas montanhosas, as pistas costumam ser paralelas ao oceano, já que as montanhas ficam mais no interior delas. Igualzinho ao que acontece no aeroporto de Gran Canária, situado em uma das Ilhas Canárias. Isso também está relacionado a razões de segurança. Se um avião tiver que cancelar uma aterrissagem na pista e dar a volta novamente, deve haver espaço suficiente para ele fazer isso com segurança, sem bater em nada.
Ele também precisa conseguir arremeter em um ângulo seguro para evitar problemas para os passageiros no interior da aeronave. Alcançar uma altitude segura é muito mais fácil, rápido e seguro por via marítima, em comparação com grandes cidades ou áreas montanhosas. Por falar em falhas em pousos, os pilotos são treinados para lidar com problemas no motor na decolagem. Se um avião atingir a velocidade certa para a decolagem, ele terá que sair da pista, mesmo se um motor falhar. Mas não se preocupe, os aviões ainda conseguem voar com um só motor. Isso só requer um pouco mais de esforço. Devido à capacidade reduzida, ele leva mais tempo para atingir a altitude certa e é necessário mais espaço para a decolagem. A decolagem em direção ao oceano torna mais fácil subir até uma altitude segura sem se preocupar em colidir com qualquer obstáculo. Outra razão para os aeroportos serem construídos no nível da água é que quanto mais alto, mais rarefeito o ar fica. Isso faz com que a impulsão dos motores diminua, bem como a sustentação produzida pelas asas. Partir de áreas mais altas significa que é mais difícil para os aviões decolarem. Em termos financeiros, isso significa construir pistas mais longas que custam mais, e ninguém quer isso. Isso também significa que os aviões precisam de menos combustível, pois não gastam tanta energia na decolagem, e há menos ruído, já que as aeronaves não precisam forçar tanto. Mas apesar de os aviões ficarem menos barulhentos, os aeroportos terão níveis de ruído bastante altos. Imagine ouvir aviões voando sobre a sua casa enquanto você tenta dormir à noite. Esse é um motivo-chave pelo qual os aeroportos geralmente são construídos na costa, longe das áreas residenciais, só que os peixes geralmente não apresentam queixas pelo barulho. Em alguns países, os aeroportos realmente precisam fornecer atualizações para as casas próximas que serão afetadas pelo ruído. A Alemanha é um desses países, e eles fazem de tudo, desde melhorar os telhados até colocar isolamento nas paredes para abafar todo aquele ruído. Construir perto da costa significa que eles não precisam pagar por todas essas adaptações caras, o que economiza muito dinheiro para o aeroporto. As áreas costeiras também têm vantagens climáticas para voar. A brisa do mar é um vento constante que sopra da água para o continente. A maioria dos aviões pousa e decola com o vento, tornando este o lugar perfeito para construir um aeroporto, pois não haverá atrasos causados por ventos fortes inesperados. Mas embora as brisas marinhas que chegam na primavera e no verão sejam ótimas, as áreas próximas à água podem estar sujeitas à neblina durante o outono e o inverno, então essa parte tem seus prós e contras. Mas nem todo aeroporto fica na costa, pois isso também representa uma série de problemas. Um dos maiores deles são os pássaros. Nossos amigos de penas amam a costa por causa dos peixes deliciosos, mas podem causar grandes problemas para os pilotos. No entanto, os aeroportos conseguem contornar isso usando táticas de intimidação. Os pássaros realmente não gostam de barulho, e os aviões não são as coisas mais silenciosas que existem. Os aeroportos também fazem barulho e até treinam falcões para espantar pássaros que estão no caminho. O risco mais óbvio de construir perto do mar, porém, são as inundações. Aeroportos custam muito dinheiro para construir e os aviões também não são baratos. Em 2018, o aeroporto de Kansai foi inundado pelo tufão Jebi. Foi necessário cancelar todas as operações por 2 dias e a água subiu tanto que danificou os motores dos aviões. Embora os aeroportos costeiros implementem medidas de proteção contra inundações, é muito difícil salvar tudo de um tufão. Com a elevação do nível do mar e um aumento nas condições meteorológicas extremas, essas inundações também parecem cada vez mais prováveis de acontecer. 1/4 dos 100 aeroportos mais movimentados do mundo fica a menos de 10 metros acima do nível do mar, e 12 deles, incluindo os de Nova York, São Francisco e Xangai, estão a menos de 5 metros. Caramba! Toda aquela água representa outro problema. Se os aviões ultrapassarem a pista, não terão para onde ir. Ultrapassar assim é basicamente quando o piloto subestima o comprimento da pista e não atinge a velocidade de decolagem a tempo. Geralmente, há faixas extras de concreto ou grama para onde o avião pode correr quando os aeroportos são no continente. Haveria alguns danos ao avião neste caso, mas nada grave. Mas com aeroportos costeiros, o avião pode ir direto para a água. Felizmente, há uma nova tecnologia que visa impedir que isso aconteça. Esses novos kits permitem que os pilotos façam todos os cálculos de voo, incluindo as condições climáticas que possam afetar a decolagem. Esse sistema calcula a quantidade de pista que o avião precisará para parar. Muitos aeroportos também colocaram concreto macio ao final das pistas para evitar um desastre aquático. Quando o avião desliza sobre o concreto macio, ele fica preso e isso o impede de ir para muito longe. Também há questões financeiras com a construção de aeroportos próximos à água. O custo de áreas em proximidade da costa ou de lagos é geralmente mais alto do que no interior do continente devido à demanda.
Tipo, 40% da população dos Estados Unidos vive na costa, apesar de as áreas costeiras representarem apenas cerca de 10% da área continental total de lá. Os aeroportos exigem a construção em terrenos planos, mas eles nem sempre são fáceis de encontrar, e os terrenos costeiros podem apresentar problemas específicos devido às condições da areia e dos pântanos. Mas isso não significa que não seja possível. Um dos aeroportos mais famosos do mundo, o JFK de Nova York, foi construído em um pântano. A terra era muito mais barata do que o normal, e pântanos não podem ser usados para muita coisa. Claro, pode custar muito dinheiro tornar o terreno adequado para suportar cargas pesadas, mas isso tudo foi resolvido. Encontrar uma área tão grande perto de uma das cidades mais famosas do mundo foi um raro achado, mesmo se tratando de um pântano.